Blades, dia 4 de novembro no ginásio do Ibirapuera. A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. São 8 horas e 33 minutos, esse é o Concentração e nós estamos juntos aqui em Concentração com o Corinthians, é com o Timão e o jogo é às 9h30 da noite, em menos de uma hora vai rolar a bola em La Plata, na Argentina, para Estudiantes e Corinthians. E aí, meu amigo, aí é o seguinte, vale classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Pode ser a salvação do ano do Corinthians, hein? O Corinthians não tem nenhum título ainda, aliás, a salvação dessa gestão do Corinthians, que não ganhou nenhum título ainda, a administração corintiana que vai terminar essa gestão no final do ano e está em busca de um título, pode ser o da Sul-Americana. No brasileiro não vai dar, porque o Corinthians está lutando contra a degola. Então resta aí como esperança o título da Copa Sul-Americana. E é por isso que nós estamos direcionando toda a atenção para esse jogo. Estamos dando toda a atenção para o Timão, como sempre, não é? Como sempre fazemos e hoje não será diferente. Aliás, será uma semana de atenção e dedicação total aos brasileiros nas competições continentais. Amanhã é a vez do Palmeiras cumprir tabela contra o Deportivo Pereira, não é? Porque depois da goleada no jogo de ida por 4-0, amanhã o Palmeiras vai fazer um treinão de luxo contra os colombianos. E na quinta-feira aí tem outra decisão, minha gente. Aí é o São Paulo contra a LDU no Morumbi. O time perdeu o primeiro jogo por 2-1 no Equador e agora precisa devolver essa derrota para continuar sonhando com as semifinais da Copa Sul-Americana. Semana de muitos jogos importantes, de decisões, e quando tem decisão, tem o microfone Bandeirantes. Eu quero mais um destaque do Corinthians, mais uma informação do Timão. Já temos as escalações aí, Pedro Ramiro. Já sabemos qual Corinthians estará em ação, Ramiro. Corinthians escalado e com muitas novidades, Capri. Peraí, como é que é? Novidades? Muitas novidades. Muitas? Muitas. Mas peraí, mas muitas novidades, por quê? Mas tem gente machucada ou porque o Vanderlei vai mexer no time aí pra encarar o Estudiantes? Opção do técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas muitas mexidas, muitas novidades, é? Consideráveis novidades. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos subir o hino do Corinthians, Michel Lopes. Campeão dos campeões. Pedro Ramiro informa que o time vem com várias novidades. Várias novidades para encarar o Estudiantes na Argentina. Então atenção, torcedor corintiano. Atenção, torcedor do Timão. Está escalado o time do Vanderlei Luxemburgo, que vai jogar assim. Vai, Ramiro! O Corinthians vai a campo escalado com Cássio no gol, que veste a 12. O lateral direito será 25, Bruno Mendes. Gil veste a 4 e aí entra a primeira novidade. Lucas Veríssimo vestindo a 42 será seu companheiro de zaga. Fábio Santos, meia dúzia ao lateral esquerdo. Moscardo, 44. Maicon veste a 7 e 8, Renato Augusto. E aí se prepare, torcedor corintiano, porque o ataque hoje será completamente diferente. Rojas veste a 50 pelo lado direito, Juan Oliveira, 33, e o centroavante, eu não estou errado, Romero será centroavante,
vestindo a camisa 11 no Corinthians, Capri. Atenção, repeteco do Corinthians, Yuri Alberto tá fora, como é que vai jogar o Timão já contra o Estudiantes? Manda pro ar, repete aí, Ramiro. Corinthians escalado com Cássio, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon e Renato Augusto. Rojas, Juan Oliveira e Romero como centroavante na partida de hoje, Capri. Yuri Alberto tá no banco de reservas? Isso, ele está no banco de reservas e também pela primeira vez a gente vai ter uma dupla de zaga formada por Gil e Lucas Veríssimo. Portanto, o Corinthians com consideráveis mudanças. Eu quero ouvir Alexandre Pretzel, porque temos novidade aí no Corinthians. Olha, eu critiquei muito o Vanderlei Luxemburgo porque não encontrava nesse elenco corintiano um substituto pro Yuri Alberto que não fazia nada, Pretzel. Nada, era um poste no ataque corintiano e ele aí então vai começar com o Romero. Não que o Romero esteja vivendo também uma fase espetacular, mas pelo menos ele vai tentar algo diferente. Já vai colocar alguém que fala espanhol no time também pra dar mais uma apertadinha aí, quem sabe, não é, Pretzel? Mas vem aí Romero, Yuri Alberto está no banco de reservas, Pretzel. A gente comentou há pouco do Yuri, evidente que ele não está bem. Agora, não dá pra desistir do cara num jogo desses, né? Tudo bem, não quer começar com ele, só que ele é um jogador mais rápido que o Romero, mais rápido que o Rojas. O Rojas não é um jogador de movimentação. O Rojas é um jogador de toque e de conclusão, de finalização, bate muito bem na bola e é inteligente para passar a bola. Então ele é jogador de toque e de conclusão. Quem é que vai correr nesse time aqui para puxar contra-ataque, hein? Se o Corinthians for amassado. Amassado que eu digo na intensidade, certo? Se o Estudiantes acampar no campo do Corinthians. Quando o Corinthians tiver a bola aqui, quem é que vai correr? Quem é que vai puxar contra-ataque? O Romero não tem mais força. O Romero melhorou muito jogando pela ponta, mas sem muita força, ganhando no 1 contra 1. Indo na linha de fundo, é verdade. Mas sem aquele Romero da primeira passagem pelo Corinthians. Então é o seguinte, ó, quer tirar o Yuri Alberto, começa com o Mosquito, cara. O Mosquito é bom jogador e é bem mais rápido que todos os outros. Perdeu um gol incrível na semana passada, que poderia ter dado uma classificação talvez antecipada, que 2-0 já seria outra coisa, evidentemente. O Mosquito tinha que começar o jogo hoje. Então eu tiraria, por exemplo, o Juan Oliveira, né? Como o Luxemburgo adora o Juan Oliveira, eu manteria Renato Augusto e Rojas, e na frente eu colocaria Romero e Mosquito. Se ele não quer colocar o Yuri Alberto, que aí fica o Mosquito como o cara que puxa o contra-ataque. E o Mosquito finaliza bem. Errou aquele gol incrível na semana passada, mas ele não é um jogador desprezível, não. Então assim, ó, sinceramente, o Luxemburgo quis inventar e vai inventar. Se der certo, é o gênio. Se não der, aí ele vai ser cobrado se o Corinthians não conseguir a classificação. Mas deixar, por exemplo, o Mosquito no banco, tira o Yuri Alberto e não põe o Mosquito, ele perde velocidade, pelo menos para puxar contra-ataque. Algo que seria muito bom no jogo de logo mais. Capri. O Corinthians não tem contra-ataque, né? Essa é a grande realidade. É duro o Corinthians encaixar um contra-ataque, não tem. Eu valorizo aí a ousadia do Vanderlei em tentar encontrar algo diferente no time do Corinthians. Com o Yuri Alberto não dava mais. Não, e não era por causa do último jogo, não. Por causa de muitos últimos jogos aí do Yuri Alberto. Alguma coisa ele tinha que fazer. Ele escolheu o Romero. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu tô com você. O Juan Oliveira eu não entendo. Esse realmente... O Juan Oliveira, eu não sei o que é que o Vanderlei Luxemburgo viu nesse rapaz. O Vanderlei tem todos os méritos aí pelo Moscardo, puxou esse rapaz. Esse menino hoje é um novo fenômeno do Corinthians, mérito do Vanderlei Luxemburgo, que apostou e tá dando certo. Agora o Juan Oliveira não dá, aí realmente eu também concordo contigo. Não dá não. E o Fausto Vera tá numa fase tão ruim que nem na Argentina, na terra dele, ele começa jogando, hein? Tá no banco de novo, o Fausto Vera. Tá no banco de novo o Fausto Vera, que fase. Ele perdeu pro Juan Oliveira o Fausto Vera, ele conseguiu, hein? O Juan Oliveira, ele não jogou nada no primeiro jogo contra o Estudiantes e não jogou nada contra o Goiás. E o Luxemburgo mantém o menino, nada contra o rapaz, mas mantém o menino. Pô, coloca o Mosquito desde o início e puxa o Rojas pro meio de campo. Vamos ver como é que vai ser a configuração, né? A formatação no campo, o posicionamento do Rojas. Se ele vai jogar mais avançado ou ele vai jogar perto da intermediária para bater no gol. Porque a ideia é essa, né? Como ele não tem velocidade, então ele fica mais próximo da área para chutar no gol. E ele bate muito bem na bola, né? Quando a bola cai a feição para ele, ele bate bem. Ele fez vários gols na Argentina assim. Quem sabe agora ele acerta, né? Vamos ver. Vamos ver. Tomara, né? Vamos ver se dá sorte hoje aí
o Juan Oliveira, se dá sorte o Corinthians também e volta com um bom resultado, com a classificação que é o torcedor corintiano espera nessa escalação do técnico Vanderlei Luxemburgo. E o Estudiantes está classificado também? Está classificado não, está escalado, Ramiro. Já temos a escalação aí do Estudiantes, mas chega de leve, hein, porque esse seu topete tá iluminando tudo aí, hein? Escala o Estudiantes, topetudo Pedro Ramiro. Pois eu mando uma foto pra você do topete, Capri. Já escalado Estudiantes. Aliás, fui muito elogiado aqui no chat, viu, Capri, pelo topete. Tá demais. Ô, Capri, deixa eu passar a escalação do Estudiantes, também tá definido e também com novidades. Mauro Bozelli hoje no banco de reservas. O time argentino escalado com 21 Andújar. No setor de defesa, 14 Mancuso, Santiago Nunes veste a 4, Lolho 26 e Benedetti 13, ele que estava machucado na partida da ida. No meio de campo, Rodrigues 30, Ascacibar veste a 5 e Sosa tem a 7, além do 10, Rollheiser, e no ataque 9, Carilho e Mauro Mendes. 16, substituindo hoje Mauro Bozelli, que está no banco de reservas. Capri. Repeteco aí do Estudiantes, vai, Ramiro. Estudiantes escalado com Andújar, Mancuso, Santiago Nunes, Lolho e Benedetti. Rodrigues, Ascacibar, Sosa e Rollheiser. A dupla de ataque, Carilho e Mauro Mendes, escalados para a partida de hoje. Estudiantes também está prontinho aí, Pretzel já está definido, o time argentino já escaladinho, tá tudo certo aí. E agora, hein? E agora? O que é que nós vamos ter aí pela frente com essa escalação, com esse time já definido e também com novidades para encarar o Corinthians, Pretzel? É um time mais de área, né? O Mauro Mendes é um centroavante mais de área. O Bozelli é um cara mais lento, tá com 38 anos. Aliás, o Bozelli já ganhou a causa na justiça ou perdeu? Qual foi Ganhou. a Corinthians já bronca quitou as dele dívidas. com o Corinthians? Corinthians já quitou as dívidas. Já quitou, beleza. Não, isso é importante para não deixar o cara ainda mais motivado no jogo de logo mais, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que vai ser um time de bola aérea, um time mais físico. Por isso o Lucas Veríssimo ao lado do Gil. Isso. Importantíssima a presença do Veríssimo hoje. O Veríssimo jogou bem contra o Goiás. Foi o único que se salvou na defesa do Corinthians contra o Goiás. É um cara inteligente para jogar. Então acertou o Luxemburgo. Agora, olha o que diz o Marcel Costa aqui no nosso chat. O Yuri pode estar sendo negociado, porque o Luxa nunca tirou ele. Será, Ramiro? Porque a janela só fecha dia 1º de setembro, né? O Luxa já tirou uma vez, quando a fase dele não era boa também, se eu não me engano, no jogo contra o Fortaleza, aliás. Sim. Ele entrou ali ainda na partida e fez o gol do empate contra o Fortaleza na Neoquímica Arena. Mas eu até estou tentando contato com uma pessoa lá de dentro do clube para ver se de fato é opção técnica ou se a negociação pode ter avançado, mas é muito difícil, até porque o Corinthians, a informação que a gente tem, negou e agora o West Ham tenta uma contraproposta. Ô Capri, eu tô sentindo que o jogo vai ser o Corinthians dando a bola pro Estudiantes e tentando sair no contra-ataque, mas a minha curiosidade é quem puxará o contra-ataque, porque o Bruno Mendes é um homem de apoio e o Fábio Santos não tem mais aquela vitalidade, né, de apoiar e marcar. Então eu fico pensando aqui, o Corinthians vai jogar com a bola no pé para fazer o tempo passar, aí pode sofrer com a intensidade adversária. Vai ser um grande jogo, pelo menos essa é a nossa certeza. Vamos ver se o Corinthians consegue pelo menos segurar o resultado. Faz tempo que o Corinthians não tem contra-ataque, viu? Faz tempo. Nos últimos jogos a gente observou aí, mas é duro o Corinthians puxar um contra-ataque, mas vamos ver. Vai que encaixa hoje, não é? Vai que encaixa. Vamos estar aqui empurrando o Timão rumo à semifinal da Copa Sul-Americana. E Ulisses Costa, já vai transmitir toda essa epopeia corintiana na Argentina, no estádio Jorge Luiz Hirsch, o Uno, estádio moderno, hein? Estádio todo conectado, é um dos mais modernos estádios da Argentina, para receber 30 mil torcedores que vão ali, um pedaço da torcida do Corinthians e muitos argentinos empurrando o Estudiantes. E quem vai apitar esse jogo, hein, Ramiro? Hoje o apito é importante, hein? Quem é que apita Estudiantes e Corinthians? Aliás, apito que está sendo bastante contestado, viu? Mar Roldan da Colômbia, o mesmo árbitro que estava naquele jogo entre Universitário e Corinthians lá no Peru, em que acaba dando cartão amarelo para o Matheus Araújo de forma equivocada. Aliás, expulsa o Matheus Araújo de forma equivocada, depois a Conmebol volta atrás. Portanto, o colombiano viu Mar Roldan no apito hoje. Ele já foi o principal árbitro do continente, não é, Pretzel? Já teve muita moral aí o Vilmar Roldan, né? Muita, mas hoje ele é, entre aspas, certo?
um acomodador de jogo. Entenda o que eu quero dizer, viu? Ele apita no ritmo dele, certo? Não tem muita conversinha, né? Picota o jogo quando ele quer. Ele apita no ritmo dele, viu? Trava o jogo quando ele quer. O Corinthians até estava preocupado, né, Ramiro? Chegou a publicar que a arbitragem realmente não foi das melhores, porque ele apitou o jogo em Lima lá, contra o Universitário, e não foi muito legal. Então é o seguinte, ó, é árbitro da FIFA, já disputou Copa do Mundo, mas eu não colocaria não a minha mão no fogo pelo Vilmar Roldan, viu? Eu me lembro que ele expulsou o Luiz Fabiano num jogo entre Arsenal e São Paulo em 2013 no Pacaembu, viu, Capri? Eu tava nesse jogo, a gente pôde entrar no campo depois da partida pela Rádio Bandeirantes. E aí eu fui tentar entrevistar o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano tava saindo do campo e não sei o que deu no Luiz Fabiano. Sabe quando o cara tá se dirigindo pro vestiário, pega... voltou pra ir pra cima de um cara do Arsenal. E aí o Vilmar Roldan expulsou ele depois do jogo, cara. Foi uma cena realmente... Então nós estamos falando o quê? De 10 anos atrás, cara. O Roldan é conhecido de todo mundo, mas hoje pra mim ele é um acomodador do apito, viu? Ele apita no ritmo dele. 8h48, Aline Bravo, tempo e placar do jogo lá no Beira-Rio para Internacional e Bolívar. Vai, Aline! Capri, no momento o Inter segue avançando aí, 2-0 pro Internacional aos 80 minutos de jogo, Capri. 36 do segundo tempo, 36 do segundo tempo, o Inter segue batendo o Bolívar por 2-0 e garantindo classificação à semifinal da Libertadores da América, 3-0 no agregado. Diga lá, Pretzel. Bolão do Ener Valencia, né? Um golaço do Ener Valencia, o segundo gol. Ele parece que ele é um cara pesado, mas não é. O primeiro gol dele é um gol de oportunismo, dentro da área, muito bem posicionado, tipo o gol que o Suárez fez contra o Cruzeiro, mas um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. E o segundo gol é um gol de centroavante que ele puxa ele vem trazendo da esquerda, puxa pro meio e dá-lhe uma paulada em diagonal, vencendo. Vai ter um pênalti aí, Pretzel? Tá em revisão, mas pênalti. Acho que ele vai dar pênalti. Acho que ele vai dar pênalti contra o Inter, um toque do Nico Hernandes, se eu não estou enganado. Acho que é, Nico Hernandes, zagueiro, se eu não estou enganado. Acho que ele vai dar pênalti, mas tá 2-0 o Inter. O Inter ganhou a classificação, na minha opinião, Capri, no jogo de ida, quando jogou com muita inteligência na altitude, vencendo por 1-0. Só 3 times ganharam lá, o Grêmio, o Palmeiras e o Inter, vitória histórica. E hoje o Inter atuando bem, atuando de uma forma intensa, competitiva para se classificar e ganhando com autoridade. Então, parabéns ao time do Inter que está na semifinal. Atenção, vai dar o pênalti pro Bolívar. É fácil dar esse pênalti com 37 do segundo tempo, 2-0 pro Inter, né? É moleza. Esses pênaltis ridículos, né? Como é que o rapaz vai cortar a bola se ele tá com o braço colado no corpo? Não tem como, gente. Não tem jeito. A FIFA é estúpida nessa regra do pênalti. É um absurdo isso. Ele não tem nenhuma intenção de botar a mão na bola. Ele tentou cortar o cruzamento. É um absurdo. Mas enfim, né? Marcado o pênalti aí, né, Pretzel? É pênalti pro Bolívar. Isso, né? Marcado o pênalti. Vai pra bola o Berrarano para fazer a cobrança. O Inter tá fazendo 3-0 no agregado. Então o Inter agora tem que levar 3 gols pro jogo e pros pênaltis, né? Então um abraço pro Bolívar, que é do Grupo City. O Bolívar só chegou uma vez na semifinal, aliás, futebol boliviano. Só chegou na semifinal uma vez, nunca foi campeão. Nem Bolívia nem Venezuela ganharam a Libertadores, e nem o Peru. Nem Bolívia, Venezuela e Peru ganharam a Libertadores até hoje. Então é mais uma vez, o Bolívar tá com o Grupo City por trás, melhorou, cresceu, com estrutura, com contratações, mas na hora da camisa não é fácil, né? Muito debate ainda com o árbitro, mas não adianta, o cara marcou o pênalti. O árbitro é aquele da Copa América da final aqui no Brasil, lembra? O Esteban Ostoich, uruguaio, Sim, né? uruguaio. Ele adora uma polêmica, né? Parece que não passa a atuação dele sem que tenha, uma polêmica no jogo. Vai pra bola o Berrarano, então. O Berrarano vai pra bola e claro que nós vamos ter bastante acréscimo nesse jogo, né? Eu só tô aguardando aí, acho que a sua imagem tá um pouquinho mais adiantada do que a minha, viu, Pretzel? Então você pode ficar à vontade aí pra gritar o gol hora que o gol sair, acontecer aí, porque 2-0 pro Internacional, já quase 40 minutos. Bateu, pegou o Rocher. Pegou o goleiro Rocher. Que goleiro, hein? Esse goleiro tá muito bem, hein? Pegou o Rocher. 2-0 o Inter. 3-0 no agregado, o Inter na semifinal para pegar provavelmente o Fluminense. E quem me manda uma mensagem aqui, ó, daqui a pouco ele vai abrir a jornada, Ulisses Costa, viu? Tchê, mensagem dele, que time esse time do Inter? Eu pedi calma para ele.
Calma, porque vem o Fluminense pela frente, provavelmente a emoção do Ulisses Costa com a Renata Fã amanhã no jogo aberto também. Enaltecendo a classificação colorada. Que defesa do Rocher, que é um bom goleiro, hein, Capri? Bom pra muito bom. Ele encaixou, não é que ele defendeu, ele encaixou a bola. Pô, o Berrarano tá de brincadeira. Ele atrasou aí pro Rocher, que encaixou a bola e o Inter está na semifinal da Libertadores da América. 8h52, intervalo rapidíssimo, mas antes do intervalo eu quero ouvir o Ulisses Costa. Eu quero ouvir o gol da semana passada, porque é o gol que vai mandar boas energias pro time lá em La Plata, lá na Argentina. O Ulisses Costa narrou o gol da vitória do Timão, gol marcado pelo Gil na semana passada, o gol que pode ser o da classificação. E homenagem à torcida corintiana, Ulisses Costa no lance. Solta a voz, vai Ulisses! De escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de direita do campo de ataque, escanteio para o time corintiano cobrar, se posiciona para a cobrança o time do Corinthians, escanteio vai ser cobrado, o Rojas vem na bola pelo setor de direita, partiu para a bola, levantou para Gil, vai fazer o gol, bateu! Rodrigo Lacerda, pra você José Antônio, pra você Hamilton, onde quer que vocês estão vibrando com o gol de Gil pro Timão, no momento mágico que só o futebol pode proporcionar, porque o futebol mexe com o coração, porque o futebol mexe com a sua mente, com a sua razão, porque o futebol mexe com a alma de um povo. Gil, não há maneira melhor do que homenagear esses meninos e essas pessoas que se foram na falta de uma viagem para mexer, para incentivar com seu grito de guerra o Timão. Daí dada a homenagem, Gil homenageando, repito, Andrei Francisco, Renan Wellington, Mineiro, Alan Luiz, o Rodrigo Lacerda, o José Antônio Hamilton. Tá aí pra você, Corinthians 1, Gil. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. A emoção está de volta. Vem aí o UFC São Paulo. Jailton Malhadinho Almeida versus Curtis Blades. Dia 4 de novembro no ginásio do Ibirapuera. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu, Zeca Camargo. Eu, Glenda Kozlovski. Esperamos você no Melhor da Noite, o novo programa da Band. Vem que tá demais. Boa! Aqui tudo é assunto. De segunda a sexta a gente leva informação, emoção e muita diversão. Tudo em um só programa, ao vivo. Claro que a participação de uma inteligência artificial não poderia faltar, né? Melhor da Noite, de segunda a sexta, 20h30 da noite na Band TV.
Animalia Park, o novo parque de São Paulo. Venha vivenciar essa experiência. Localizado em Cotia, você e sua família se encantarão em nossa reserva, com um trajeto totalmente coberto, com um dos maiores viveiros do mundo e também com nosso parque de diversão indoor. Tudo isso em um único local. Viva esta experiência. Informações e ingressos animaliapark.com.br. Animalia Park, onde é divertido preservar. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Todos os dias, inúmeras vidas estão em jogo, esperando a doação de órgãos e tecidos. O Grupo Bandeirantes incentiva este ato de generosidade e lança a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Converse com a sua família sobre o assunto. Só ela pode autorizar esse ato de amor. Para mais informações, acesse band.com.br. Doação de órgãos é um ato de empatia. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. São 8 horas e 58 minutos, finalzinho do Concentração. Aliás, o Quinto Sinal vai marcar 9 da noite, hora oficial do Brasil. Nós estamos terminando Concentração, mas é o seguinte, ó. Muito obrigado a todos vocês que já chegaram com a gente na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vocês que estão com a gente pelas ondas do rádio e nos canais digitais da Rádio Bandeirantes, muito bom também. Obrigado pela carona aí no seu automóvel. Você que está em casa, ouvindo pelo radinho, obrigado. E é o seguinte, a partir de agora, a jornada esportiva Bandeirantes vai pegar fogo. A partir de agora, Ulisses Costa vai comandar a classificação do Timão, hein? Empurrando o Corinthians aí, torcedor corintiano. Vai dar certo! E aí, a gente vai contar essa história pra você no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, o apito final. Assim que a bola parar de rolar na Argentina, em La Plata, a gente chega com o apito final. Vamos invadir a madrugada de quarta-feira, rasgar a madrugada de quarta-feira, celebrando aí, hein? Se der tudo certo, a classificação corintiana. Comigo, com o Pretzel, com o Ramiro, com a Aline Bravo, a gente vai invadir essa madrugada de quarta gelada em boa parte do Brasil, mas aquecendo aí essa classificação corintiana que vai dar certo. Com muita fé, torcedor do Timão, vem aí Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro, Aline Bravo, na jornada esportiva Bandeirantes. Eu volto já já no intervalo do jogo e no apito final. Bom jogo a todos vocês, ótimas emoções e até já, Brasil. Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha... De bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata.
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite a você ligado na Bandeirantes, torcedor do Brasil. O futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro. Até agora, Ricardo Capriotti comandou concentração. A partir de agora, para você, tem jogão de bola. Estudiantes de La Plata diante do time do Corinthians. No primeiro jogo, o Timão venceu o placar de 1-0. Poderia ter sido até ampliado esse placar com um gol que o Mosquito perdeu e não poderia perder. A bola vai rolar já para você. Estudiantes e Corinthians no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. O futebol da Bandeirantes entra em campo. Timão joga pelo empate, Corinthians joga pelo empate. O destaque do Timão na Bandeirantes. Primeiro Estudiantes, mandante do jogo, Pedro Ramiro, boa noite. Tudo bem, Ulisses? Ótima noite para você, ótima noite para quem tá ligado na Rádio Bandeirantes. As duas equipes jogam tentando passar de fase e quem passar vai pegar ou Fortaleza ou América Mineiro, mas o detalhe é, o Estudiantes vem de uma derrota no Campeonato Argentino. 3-1 na partida contra o União Santa Fé dentro de casa, acabando com a possibilidade de manter-se invicto nesta competição. Aliás, o time que não perdia desde fevereiro deste ano dentro de casa. Hoje com alguns desfalques para a partida, inclusive Mauro Bozelli, jogador que pertencia ao Timão recentemente, está no banco de reservas. Técnico Eduardo Domingues já escalou o Estudiantes para a partida de hoje, Ulisses. É verdade, Estudiantes que perdeu no final de semana, mas com time reserva bem diferente desse. Jogadores poupados para o jogo diante do time do Corinthians. Estudiantes de La Plata diante do Corinthians, time argentino contra time brasileiro. E o Timão, como é que vem para o jogo, Ramiro? Do mesmo jeito que o Estudiantes, com foco total, pensando somente na Copa Sul-Americana. Depois de poupar os atletas no sábado contra o time do Goiás pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians com novidades. Inclusive Yuri Alberto no banco de reservas da partida de hoje e Lucas Veríssimo fará dupla de zaga pela primeira vez com o Gil. O Corinthians que vem de um empate diante do Goiás e no Campeonato Brasileiro é o 13º colocado. Quer avançar pela primeira vez a uma grande final. Antes, obviamente, tem essa semifinal, com 2 desfalques importantes para a partida de hoje. Fagner e Rony estão no departamento médico, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Corinthians e Estudiantes e Corinthians, mais uma do time argentino. Diz aí, Ramiro. Pensando no time como mandante em 2023, são 21 vitórias, 12 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. 21 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. 42 gols marcados e 14 gols sofridos dentro de casa. Um aproveitamento de 67% quando joga no Estádio Uno. Jorge Luiz Hirsch em La Plata. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você. Estudiantes e Corinthians jogam daqui a pouquinho em La Plata no Estádio Uno. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. O destaque do futebol Bandeirantes, sabe o que é?
é do Timão, mais do Corinthians, Ramiro. Técnico Vanderlei Luxemburgo não vai contar pela primeira vez com o zagueiro Murilo, vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra, como antecipou a Rádio Bandeirantes. Jogador por cerca de 15 milhões de euros deixou o Corinthians. E ainda falando de proposta, Yuri Alberto recebeu uma do West Ham da Inglaterra e que inicialmente foi negada pelo Timão. O clube inglês ainda pretende mandar uma contraproposta, mas a inicial não satisfez a equipe do Corinthians, inicial de 18 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. É o futebol da Bandeirantes. Bom dinheiro, hein? O Preço vai falar já disso aí. Corinthians e Estudiantes jogam mais uma do Estudiantes de La Plata. Todos os ingressos vendidos para a partida de hoje. Expectativa de 30 mil torcedores do estádio Jorge Luiz Hirsch. Aliás, que fica a 1h30 de Buenos Aires e reinaugurado em 30 de novembro de 2019, depois de 14 anos fechado para reconstrução. Força total. 9 das 12 vitórias foram por 2 ou mais gols de diferença, quando o time do Estudiantes jogava dentro de casa. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você curtindo o microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Copa Sul-Americana daqui a pouquinho pra você. A bola vai rolar, você vai se ligar do microfone Bandeirantes. Timão em campo, diante do time do Estudiantes em La Plata, na Argentina, no Estádio Uno. A bola rola já pra você. Timão em campo daqui a pouquinho pra você. Um empate o Corinthians precisa pra passar a semifinal da Copa Sul-Americana. Mais um destaque, mais um do Timão, mais um do Corinthians, Ramiro. Corinthians comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que desde que chegou ao Corinthians são 32 partidas, 13 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. 35 gols marcados e 32 sofridos. Essa semana muito marcada por um embate entre o treinador e o preparador físico, chefe do departamento médico do Corinthians, Bruno Maziotti. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro em campo. Daqui a pouco o Corinthians diante do time do Estudiantes. Mais uma do Estudiantes, time poupado no final de semana, vem com força máxima, hein? Poupado com força máxima e que inclusive busca sua primeira taça de Copa Sul-Americana. É 4 vezes campeão da Libertadores. Em 1968, 69, 70 e em 2009. Campeão mundial em 1968 contra o Manchester United. Já está escalado e com força máxima para a partida de hoje, Ulisses. A bola vai rolar já pra você. Estudiantes e Corinthians, Corinthians e Estudiantes. A bola rola no microfone da Bandeirantes. O destaque da Bandeirantes, mais uma do time do Corinthians, do Timão. Fala mais do Timão. Time meio estranho o Luxemburgo montou, né? Meio estranho, pela primeira vez utilizando o Romero como centroavante. Aliás, na última partida contra a equipe do Goiás do Campeonato Brasileiro, foi a primeira vez neste ano que o Romero completou 90 minutos em campo. Ele que chegou ainda no início dessa temporada e desde sua volta ainda não marcou sequer um golzinho com a camisa alvinegra. Mais uma do Estudiantes. Deixa eu ver se você tá sabendo deles aí. Estudiante que também é comandado pelo técnico Eduardo Domingues, que nessa temporada, desde que chegou ao clube, tem 35 partidas, 19 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Apenas 7 derrotas em 35 jogos, um aproveitamento de 62%. Aliás, o Eduardo Domingues é jovem treinador, foi meio campista no passado e comandou o Independiente da Argentina na última temporada. Hoje, o time do Independiente é comandado pelo ídolo do Corinthians, Carlitos Teves. A bola vai rolar já pra você, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol Bandeirantes, mais uma do Timão, mais do Corinthians. Falava há pouco do técnico Vanderlei Luxemburgo, que busca sua primeira conquista de Copa Sul-Americana. Ele disputou 9 edições da competição, o máximo, o caminho mais longo que chegou foi até as quartas de final com 5 times diferentes. Entre eles, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio, além do Corinthians agora tentando avançar de fase, Ulisses. No microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Hora de análise e opinião na Bandeirantes. Para Estudiantes e Corinthians, Alexandre Pretzel fala. Um abraço para você, boa noite, tchê. Parabéns pela classificação do Internacional, a semifinal da Libertadores da América, que não aconteceu desde 95, hein? Não, desde 2015. No 2015, me perdoe, falei 95, foi 2015. Chegou à semifinal contra o Tigres do México em 2015. E agora chega depois de 8 anos, e merecido, né? Porque jogou muito bem contra o Bolívar as 2 partidas. Pô, ganhou lá. Ganhou lá. Só 3 times ganharam lá. Isso, o Grêmio foi um. Palmeiras e Inter. Então interessante isso agora. Vai esperar Fluminense e Olímpia. Acho que o Fluminense não perde pro Olímpia quinta-feira. Aí nós teremos 2 jogaços entre Inter e Fluminense.
na semifinal. O jogo de hoje, se o Corinthians achar que não dá para eliminar o Estudiantes com a vantagem do empate, nem precisa ir, né, cara? Pô, nem precisa ir. O Corinthians, assim, ó, o que a gente está debatendo aqui desde concentração é uma escalação inédita do Corinthians, né? Por que ele tira o Yuri Alberto? Por questão técnica, ok, é uma escolha do técnico. Ele sabe o dia a dia, ele sabe o ambiente que ele está vivendo, ponto. Agora, quando ele coloca só o Romero como um atacante de ofício e ele preenche o meio de campo com 3 meias e 2 volantes, então é um 4-2-3-1, mas o Romero não é um velocista. Quem é que vai puxar esse contra-ataque? Então me parece que o Luxemburgo ele está analisando o seguinte, a gente vai ser sufocado, então nós vamos tentar jogar com a posse no meio de campo e uma estocada na frente, mas uma estocada com um cara que não corre, que é um cara de força, que é o caso do Romero, que já não tem tanta força assim, apesar de estar jogando bem quando entra. Vamos ver quando ele começa a partida. Eu preferia ver o Gustavo Mosquito, que para mim é um jogador bem mais veloz e mais intenso. Só que o Vanderlei deve saber o que está fazendo, ele sabe o dia a dia. Agora, como o Pedro Ramiro disse, o Corinthians jogou sábado à noite. Domingo praticamente não treinou, né? Domingo não treinou. Ontem o Corinthians fez algum treinamento com esse time aqui? Acho difícil, né? Acho difícil. É difícil. Provavelmente ele tenha posicionado, talvez, tenha só conversado. Porque teve a viagem para a Argentina. Então, assim, ó, é muita conversa, é muita estratégia. A gente vai ter que ver na prática, né? O Estudiantes é um bom time? Mas não é nenhum bicho-papão. Vai jogar muito na bola aérea. O técnico Eduardo Domingues fez 3 mudanças em relação ao time que jogou aqui. Tira o Bozelli e coloca o Mauro Mendes, que é mais de área. Coloca o Mancuso na direita e escala o Benedetti na esquerda. Quer dizer, é um time que provavelmente vai tentar atacar pelos lados e muito cruzamento. É isso que eu acho que a gente vai ver no jogo de hoje. Aí tem o Lucas Veríssimo, que é bom jogador e deve fazer uma boa defesa com o Gil, principalmente na bola aérea. E tem também o seu grande goleiro Cássio, que cresce muito em grandes jogos, meu caro Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar, jornalismo Bandeirantes. Vitor Lupato, abraço pra você, boa noite. Fala, Ulisses, muito boa noite pra você e pra todos. 2 dias depois do transplante de coração, o apresentador Fausto Silva foi extubado e está consciente. Um novo boletim médico divulgado no fim da tarde diz que Faustão conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Ele segue na UTI sendo monitorado, até porque os primeiros dias depois do transplante são fundamentais por causa do alto risco de rejeição. A cirurgia de Fausto Silva foi feita no domingo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e durou cerca de 2h30. É o futebol da Bandeirantes. Obrigado, Vitor Lupato. Força pro Faustão, meu irmão, meu amigo Fausto Silva. Um beijo pro seu coração. E as orações pro Faustão, que é um cara sensacional e espetacular. Corinthians e Estudiantes vão jogar. Você se liga no microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio do Brasil. O destaque do QG Bandeirantes de Esportes, Aline Bravo. Um abraço pra você, boa noite, Aline. Oi, Ulisses, uma boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje também teve partida importante pelas quartas de final da Libertadores entre Internacional e Bolívar. O Inter acaba de vencer por 2-0 com 2 gols de Ener Valencia. Com esse resultado, o time avançou para a semifinal da competição e aguarda o vencedor do duelo entre Fluminense e Olímpia. Além disso, mais cedo o Cruzeiro oficializou a demissão do técnico Pepa. O time não passa por uma boa fase no Campeonato Brasileiro e a diretoria optou por afastar o treinador e a comissão técnica. Ulisses. Obrigado, Aline. Ligado no microfone Bandeirantes para Corinthians e Estudiantes e Corinthians. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Baixe o Band Play e venha curtir nossa transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola rola daqui a pouquinho para você. Estudiantes e Corinthians em La Plata, na Argentina, do Estádio Uno. A bola rola daqui a pouquinho. Futebol da Bandeirantes em campo. Timaço técnico, mesa de São Michelzão Lopes. Na central técnica, Betão Repeque com Caiame Martins. Twitter, Alexandre Marques. Das redes sociais, Gabriel Modestos. Já pra você tem Estudiantes e Corinthians na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quem leva o jogo de hoje? Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando. Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. E agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Estudiantes e Corinthians, Corinthians e Estudiantes. A Bandeirantes vem para escalar o Estudiantes mandante no jogo. No primeiro jogo, o Timão venceu por 1-0. É Copa Sul-Americana. Lembrando que vale vaga para semifinal, quartas de final. Jogo decisivo em La Plata, na Argentina. Escalando os hermanos. O Estudiantes, comandado pelo técnico Eduardo Domingues, que busca seu primeiro título de Copa Sul-Americana. Vai a campo escalado com o goleiro Andújar, que veste a 21. No setor de defesa, 14 Mancuso, Santiago Nunes 4, Lolho 26 e Benedetti 13. No meio de campo, 30,
Rodrigues Ascacibar veste a 5, Sossa tem a 7, 10 Rollheiser. No ataque a dupla 9 Carilho e 16 Mauro Mendes. No futebol da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A Bandeirantes escala para você de novo, Estudiantes. O time comandado pelo técnico Eduardo Domingues vai a campo com Andújar, Mancuso, Santiago Nunes, Lolho e Benedetti. Rodrigues, Ascacibar, Sossa e Rollheiser. Carilho e o centroavante Mauro Mendes. O banco de reservas de Zosaia, Munhoz, Zucchi e Veron. Zapiola, Bozelli, Guazzoni, Castilho e Godoy. Federico Fernandes, Nicolás Hernandes e também o 40, Atum. Escalando o timão, vem Corinthians, vem Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo escalado com Cássio no gol, que veste a 12. No setor de defesa, 25 Bruno Mendes, 4 Gil, Lucas Veríssimo 42 e meia dúzia Fábio Santos. No meio de campo, o volante Gabriel Moscardo 44, 7 Maicon, 8 Renato Augusto e 33 Juan Oliveira. A dupla de ataque, 50 Rojas e Romero vestindo a camisa 11. No microfone da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Escalando novamente o timão, manda pro ar. Time do técnico Vanderlei Luxemburgo, que também busca sua primeira conquista de Copa Sul-Americana. Vai a campo escalado com Cássio, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon, Renato Augusto e Juan Oliveira. Rojas e Romero. Time já escalado e definido no campo de jogo, Ulisses. No microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Corinthians e Estudiantes vão jogar, a bola rola daqui a pouquinho na Bandeirantes. Quem apita o jogo? Jogo apitado por Vilmar Roldan da Colômbia, auxiliado por Alexander Guzmán e Vilmar Navarro também da Colômbia. E o quarto árbitro, Carlos Ortega, o VAR de responsabilidade de Juan Lara do Chile. Corinthians, meias brancas, calções brancos, camisa listrada em preto e branco, o time do Corinthians. A bola vai rolar já já para você. O Estudiante estuda em vermelho e branco. A bola rola, camisas listradas em vermelho e branco no sentido vertical. Os dois times com camisas listradas, calções pretos e meias pretas, o time do Estudiantes. No microfone da Bandeirantes, a bola vai rolar já já. Hora de análise, hora de opinião. Para falar na Bandeirantes tem Alexandre Pretzel, o conteúdo em pessoa. Grande abraço, Lê, sempre. Aliás, um abraço ao Igor Oliveira, que disse que eu não preciso usar casaco porque o conteúdo me aquece. A figura, o Igor Oliveira em época de inverno. Um abraço para ele, viu? Eu quero dizer o seguinte, ó, o jogo já começa com o Corinthians classificado, viu? Porque o empate serve ao Corinthians, só para lembrar, o empate é uma grande vantagem, tem muita gente que minimiza isso. Se eu achar que o Corinthians não tem condição de segurar um jogo contra o Estudiantes, aí não dá, nós temos que largar daí. Só que é o seguinte, ó, o Corinthians empolga pelo que vem mostrando? Não. No jogo contra o Goiás, nós trabalhamos juntos, nós três, e a gente viu que o Corinthians teve enormes dificuldades contra uma equipe bem treinada, né? O Estudiantes é bem treinado? É. O Estudiantes mostrou isso na semana passada, que fez um bom primeiro tempo contra o Corinthians, mas na segunda etapa o Corinthians mandou no jogo. O Estudiantes cansou. O Corinthians começou a trabalhar melhor a bola, o Mosquito entrou muito bem e era para ter sido 2-0. Uma pena que não foi 2-0. Só terminou 1-0. Agora, a escalação do Luxemburgo. Essa é a nossa principal curiosidade. O que acontece? A gente vai ver uma equipe que vai jogar toda retraída, com o Romero puxando contra-ataque. Isso eu não gostaria de ver, né? Porque eu gostaria de ver, então, o time trabalhando mais a bola, porque os dois velocistas, Mosquito, os três na realidade, Mosquito, Wesley e o Yuri Alberto, estão no banco de reservas. Se eu tenho a vantagem do empate, mas se eu posso explorar espaço deixado pelo Estudiantes que vai vir para cima, a própria escalação do Estudiantes está determinando isso, eu tenho que ter velocidade de contra-ataque. E aí eu deveria jogar com o velocista, o que não vai acontecer. Então essa é a grande curiosidade. Como será a postura do Corinthians pela escalação inédita do Vanderlei Luxemburgo? Só o Romero na frente, 3 jogadores no meio. Juan Oliveira, Renato Augusto e o Rojas tocando a bola, encostando no Romero para fazer 1-2 e bater no gol. Porque talvez seja isso que o Luxemburgo queira, né? O que ele faz? Ele centraliza o Romero
e faz a tabela com o Renato e com o Rojas, dois caras que batem muito bem na bola de fora da área. Isso pode ser uma jogada interessante para o Corinthians. Vamos ver, porque laterais apoiando não vai dar. Bruno Mendes, por exemplo, é um cara que não tem saída, que não chega na linha de fundo. É mais marcador do que apoiador. Fábio Santos, não dá mais para marcar e apoiar. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma linha de 4 bem definida, 4 jogadores atrás para marcar. Um meio de campo com Moscardo e Michael, talvez mais fixos, o Michael sem sair tanto. Uma linha de 3 de meias, com Renato Augusto, com o Juan Oliveira e com o Rojas. E lá na frente, isolado, o paraguaio Romero. Será? Será que dá para segurar os Estudiantes? Claro que dá. O Corinthians é um time experiente, o Corinthians é um time que está tendo sorte e é uma equipe que realmente tem condição de chegar a uma Copa Sul-Americana. Assim como você achava que o Corinthians não chegaria na semifinal, o Corinthians também, meu caro Ulisses, também assim, quando começou a disputar a Sul-Americana, meio que desdenhou do torneio, né? Mas agora virou a prioridade depois da queda na Copa do Brasil, meu caro Ulisses Costa. Isso é uma naturalidade, né? É fato, né? Claro, você começa com o ideal, o objetivo não alcançado, o que você faz? Você parte para o próximo objetivo. Não pode desistir de tudo, né? Questão de prioridade. E o Corinthians não tem elenco, a gente sabe disso. O Luxemburgo contra o São Paulo tentou fazer isso. Mesmo o Fausto Vera foi uma piada contra o São Paulo. Deixou o Moscardo no banco, cara. Então, mas o Moscardo vinha de cirurgia, pois de apendicite, não tinha condição de jogo. Mas no jogo seguinte ele jogou como titular. Mas aí já tinha condição de cicatrização, aquela coisa toda. Então a situação é a seguinte, o Vanderlei tentou fazer isso contra o São Paulo, é por isso que eu estou tocando esse assunto. Segurar e depois colocar o Wesley, colocar o Mosquito pro segundo tempo. Porque se ele segurar o empate... O Estudiantes vai ter que partir para cima. Ter. E aí é a hora de entrar os moleques. O que aconteceu no segundo tempo aqui, onde o Estudiantes deu uma cansada, abriu demais o espaço. E aí o Mosquito entrou, o Mosquito quase ganhou o jogo, cara. O Mosquito só não fez o segundo gol. E a gente reviu o lance agora, eu e o Ulisses, e nos olhamos aqui. A bola deu uma quicadinha na hora do Mosquito bater no gol. A gente não lembra disso, Pedro Ramiro. Quando o Mosquito foi bater, ela dá uma quicada no gramado. E aí ele pega de tornozelo na bola, que era para fazer 2-0. Olho gordo, né? Bola quicou, o cara ia fazer o gol. Não sei quem, mas alguém meteu o olho gordo. A bola deu aquela subida. Rapaz, deu na canela do Mosquito. Muito bem, olho gordo. Diria que pelo teu tamanho podia ser o teu. Não, eu não. Mas o teu com certeza foi. Vai começar o jogo, tudo pronto pra bola rolar, apita na bola, apita o árbitro, rola a bola, cena rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, aqui na... Bandeirantes! Pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola Benedite. Ele tenta o toque de bola Coutinho no intermediário. Abriu jogada novamente com o Mendes. Tentou o domínio do Mendes. A bola volta com o time do Estudiantes que está jogando pelo campo de defesa com Lólio. Lólio domina, tem Santiago Nunes. Recolhe pelo campo de defesa, enfia a jogada pelo comando de ataque. Fecha a zaga. O time do Corinthians tenta descer novamente. A abertura foi feita pelo setor de direita. Fábio Santos da marcação. Aperta pelo direito do campo de ataque. Vem cruzamento na grande área. Vem para rasgar Veríssimo. Ele tira para o time do Corinthians. A bola volta no toque de bola Coutinho no setor de meio de campo. Aperta o time do Corinthians para ganhar. Recolhe a jogada do comando novamente. Dominou, tenta o toque de bola, cruzamento, vem na grande área. Olha o gol, bola batida! Gol de Mendes para o Estudiantes! De um minuto de bola rolando, o cruzamento vem do setor de direita no campo de ataque, tentou tirar o Corinthians, Moscardo não tirou, dominou na direita, cruzamento vem na grande área, o toque de cabeça afasta bem o Bruno Mendes, mas ele dá a bola pro Mendes de frente para a pequena área, ele enche o pé, a bola vai no canto direito, o Bruno Mendes chegou a tirar o corpo da frente da bola pensando que o Cássio estaria nela, e ela morre no fundo da rede porque desvia por último do jogador corintiano. Em menos de um minuto de jogo, o Estudiantes
Estudiantes deixa tudo igual, 1 pro Estudiantes, 0 pro Corinthians. Mauro Mendes fez o gol, detalhe é teu, Ramiro. Mostrando porque o Estudiantes é toda essa força e um pouco mais dentro de casa, com menos de 2 minutos de partida. Um levantamento do jeito que o Corinthians nunca consegue se defender. Na grande área, sobe de cabeça no bate e rebate, depois de um tapa do Bruno Mendes. Ela sobra pro irmão dele, Mauro Mendes. Bate de perna direita, desvia no Lucas Veríssimo. 1-0, vamos indo por enquanto às penalidades, Ulisses. E aí, Pretzel? Olha, quem viu o Estudiantes jogar anteriormente sabe que o Estudiantes faz isso toda hora lá em La Plata. O Estudiantes povoa a área e começa a alçar a bola desde o início. O Bruno Mendes não afastou tão mal assim. É que o Maicon e o Moscaro estavam fora do jogo. Os caras não estavam na área, a área estava cheia de jogadores argentinos. E aí deu azar com o desvio do Lucas Veríssimo. Nossa senhora, 45 segundos, cara, tu já larga atrás com a vantagem que tu tinha. Aí é difícil. Alô, Lélio Teixeira tá ligado no microfone Bandeirantes, sofrendo com o timão dele com o Corinthians nesse início de jogo. Grande Lélio Teixeira, torcedor do time do Corinthians. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa, o visitante, viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou, a bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Estudiantes, a abertura foi feita com Lolio domina com Santiago Nunes domina pelo campo de ataque, vem para frente em cima da marcação no primeiro tempo, o toque de bola Coutinho pelo setor de esquerda, abriu novamente, tenta Mancuso pelo setor de direita, levantamento vem à frente no comando de ataque, sobe de cabeça, vem para afastar da esquerda, tira o perigo de qualquer maneira, tirou dali, Fábio Santos volta para marcar, tentando descer pelo setor intermediário, domina Rui Heiser dominou, ele vem para frente em cima da marcação, prefere voltar a jogada pelo campo de defesa, sai jogando Coutinho novamente com Lolio domina, abre a jogada pelo setor de esquerda, Benedite prende pelo setor de esquerda, cá para ataque, enfia a jogada no comando para Mendes, autor do gol, tenta o toque de bola, vem para tirar, Gil afasta para o time do Corinthians, mas tira de qualquer jeito, a bola volta com o time do Estudiantes, e o domínio do campo de ataque, para a batida, gol direta para o gol Cássio, em 2 tempos faz a defesa. Depois de chamar a responsabilidade, o Sousa bate de perna direita no meio do caminho, gigante Cássio, 1,96 m, salva o Corinthians. A bola volta pelo setor de direita, Romero perde, a bola volta com o time do Estudiantes, vem pro bombardeio, vem pro toque de bola, Coutinho, Mauro Mendes domina, recolheu pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu o cruzamento, vem na segunda trave, vem pro toque de bola, toque de cabeça, vai pra fora. Tá parado o jogo, tiro de meta pro Corinthians bater. Corinthians não consegue segurar a bola, não consegue prender a bola, e o Estudiantes joga no ponto fraco do time corintiano, que é a bola aérea, Pretzel. Exatamente, muito cruzamento, conforme eles fazem, né? Jogo muito físico e jogo lateral. Agora, o Renato Augusto é o falso 9, já deu para ver, o Renato Augusto está posicionado como falso centroavante. O Rojas, o Romero e o Juan Oliveira que fazem uma linha de 3, e o Renato fica na frente. Quem é que vai puxar contra-ataque, cara? O Renato jogou, o Renato tem que ser o articulador, não pode ser o finalizador, o homem da frente. Bom, vamos ver, né? Já não deu certo no início. Marcado o tiro de meta para o Corinthians bater. Conosco, Rádio Liberdade, Rádio Difusora de Teresina, Rádio Folha, Rádio Rio Mar, Rádio Araranguá em 1220. Alô, rapaziada da Rádio Araranguá. Obrigado pelo carinho da sintonia. Rádio Itaberá. Obrigado pela audiência. Estúdio 92 FM, Rádio Ubá Limitada, com Rádio Supercondá, Rádio Eldorado de Criciúma, Difusora Ouro Verde Limitada, M590, com Rádio Guarujá, Rádio RCI de Iguaçu, de Foz do Iguaçu. Obrigado pelo carinho da audiência. A rapaziada da Rádio Difusora de Imbituba, Difusora de Itajaí, Rádio Cidade, Rádio Clube Ponta Grossense, com Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Rádio São Francisco, Rádio Patriarca, Difusora Mato Grossense, Rádio RCR. Obrigado, rapaziada da Rádio 820 em Goiânia. Alô, minha querida Goiânia. Alô, Guavira FM, Rádio Sorriso, Rádio Bandeirantes, com Rádio Barra. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro. E já domina, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Estudiantes. A bola foi junto pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o cruzamento para dentro da grande área. Prende o Lúcio Estudiantes para ser jogando, bola foi solta pelo seu campo de defesa, tenta a finta em cima da marcação no primeiro tempo, o toque de bola contigo na intermediária, vem para cortar de qualquer maneira, Moscardo corta, tira para volta com o Estudiantes, que domina e tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, já domina novamente no campo de retaguarda, vai para a finta da marcação, levantamento foi feito
muita frente pelo comando de ataque, tenta o toque de bola contigo do setor intermediário, domínio do campo de ataque, tenta a finta, tenta o toque de bola, o time do Estudiantes vem pé na direita, vem com um toque de bola de Mancuso domina, tenta enfiar a jogada, vem pra ganhar Romero, ele ganha para Oscardo, sai jogando pelo campo de defesa para o time do Corinthians, abre a jogada, escapa da marcação no primeiro, enfiou a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, bom lance à frente, Rojas, abriu para Romero domina pelo setor de direita, vem pra finta em cima da marcação, tenta a finta na marcação, ganha lateral, tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do Corinthians, bater pela esquerda, campo de ataque, Nunes toca na bola por último. Depois que o Romero tentava partir para cima da marcação do Nunes, até o atleta do Estudiantes entende que a bola seria dele, só que no meio do caminho ela se perde para arremesso lateral, o Corinthians tentando avançar mais uma vez. Por enquanto, 1-0 para o Estudiantes, vamos indo às penalidades. Tá parado o jogo, tá marcado, escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, escanteio para o Timão bater. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Acesse braspress.com. A bola volta do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians vem levantamento dentro da grande área. Rojas, 1-0 para o time do Estudiantes. Partiu para a bola, Rojas, perna esquerda, levantou na boca do gol. Toque de cabeça do zagueiro, vem para tirar. A bola volta do toque de bola para Fábio Santos. Fábio Santos domina mais atrás. Agora a jogada recomeça com o time corintiano. Já prende Bruno Mendes para o time do Corinthians. Tenta soltar a jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Lançamento muito bom, aperta o time corintiano. A bola saiu. Tentava chegar Bruno Mendes na bola, ela vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo, marcado o tiro de meta para a equipe do Estudiantes bater. E foi depois do levantamento do Maicon tentando encontrar o lateral direito Bruno Mendes, ele acaba não chegando na bola, tiro de meta para o Estudiantes. Tá parado o jogo. Grupo Souza de Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Alexandre Pretzel fala na Bandeirantes e o jogo, tchê. Olha, 8 minutos de domínio do Estudiantes. Agora que o Corinthians teve um escanteio, tentou desafogar um pouquinho. O problema do Corinthians é o seguinte, essa escalação do Luxemburgo, ele dá muito espaço no meio de campo. Se deixar o Estudiantes tomar conta desse setor, mesmo com 2 marcadores, mas com 3 meias avançados, vai ser uma peneira. Porque aí você fica só com o marcador atrás, ó, no mano a mano e com a lateralização do jogo. Ó. O que faz o Estudiantes? Preenche o meio e abre nas laterais e tome bola aérea para tentar pegar rebote. Eles cansaram de fazer gol assim e já fizeram o primeiro. Jogo difícil pro Corinthians, como a gente esperava. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo novamente, o time do Independente, o Estudiantes tenta descer pela direita, a bola foi solta para Mendes, autor do gol, ele gira a jogada, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, vem cruzamento na grande área, dominou, cruzou na boca do gol, bola batida, Cássio defendeu, o Corinthians não joga, o Estudiantes vai para cima, Romero domina, tenta ganha, lateral para o time bater pelo setor de esquerda, a bola toca para o time do Romero, era volta com o time do Estudiantes que domina pela direita do campo de ataque, no curso, ele domina, vem para a finta em cima da marcação no primeiro tempo, toque de bola, vem cruzamento dentro da grande área, levantamento na boca do gol, Cássio de novo, espalma, tira, Romero vem para dividir, tenta ganhar o lance, não consegue, a bola volta do toque de bola, recuando esquerda, batida, frente, vai embora. Tenta bater de primeira na bola, o Rollheiser manda para a linha de fundo, Cássio dá uma bronca no time, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Depois que o Rollheiser fez a proteção em cima da marcação do Corinthians, ele que inclusive é tido como o grande craque desse time de Estudiantes, bate de pé na canhota para fora, 1-0 Ulisses. É futebol da Rádio Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone Bandeirantes, vem Corinthians, é pela direita no campo de ataque com Rojas, dominou, tentou o primeiro, segundo, ganha, escanteio, vem um zagueirão para travar, põe para fora, escanteio direita para o Timão bater, única chance do Corinthians chegar com qualidade no gol do Estudiantes, é no escanteio na bola parada, hein, Pretzel? Exatamente, com o Rojas, que é um cara que bate muito bem na bola, foi assim no primeiro jogo com o golaço do Gil. Quem sabe na bola aérea, né? Quem sabe para empatar o jogo, porque saída de jogo tá complicada. Vamos lá com o Paraguai, o Rojas, que bate bem. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater, vem Rojas para o levantamento, é bola no campo de ataque, partiu Rojas, bateu o escanteio, levantou na segunda trave, Gil subiu de cabeça, de graça para o goleiro. Andurra pega firme o goleiro do time do Estudiantes. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. É bola campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 10 minutos e 50, 11 minutos agora de bola rolando. Etapa para você conferir, etapa primeira de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana, vale vaga para a semifinal. Por enquanto está indo para pênaltis, Corinthians tinha vantagem, mas tomou o gol. 1 para o Estudiantes, 0 para o Corinthians. Da Bandeirantes, quem fala é você, Aline Bravo. Ulisses, lembrando que o Internacional venceu o Bolívar por 2-0 com 2 gols de Eni Valência. Com esse resultado, o time avançou para a semifinal da competição e aguarda o vencedor do duelo entre Fluminense e Olímpia.
Esportes. O microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer o time do Estudiantes. Bola foi solta pelo campo de defesa. Prende o lance, continua no setor intermediário. Levantamento, vem na zaga central com o Lolio. Lolio domina, ele prende para o time do Estudiantes. Tenta descer para o comando de ataque, prende a jogada, volta a jogada contigo do campo de defesa. O Estudiantes parece que tira um pé um pouco, Pratel. Trabalha e diminui um pouco a intensidade porque o Corinthians dá espaço. O Corinthians deixa o Estudiantes chegar até a linha de fundo. Isso é que não pode acontecer. Porque a bola aérea é o forte. Eu vou repetir isso porque é o básico desse time. Esse time joga em casa, muito na força física, em cruzamentos para a área e sempre jogando, sempre com dois caras dividindo para a bola espirrar, como foi no gol que aconteceu. O Estudiantes levou muita sorte, mas o Corinthians permitiu o cruzamento. Não dá para deixar cruzar. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou cartão Tenda. Tenda Atacado. A bola volta do tanque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação, recolhe novamente o time do Estudiantes. A bola foi solta, entrada na grande área, a zaga do Corinthians está aberta, escancarada. Domina o Estudiantes, levantamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, na velocidade, lançamento vem de cabeça. O Estudiantes joga do jeito que quer, cruzamento vem na área, afasta a zaga corintiana. A bola volta no comando de ataque, aperta, tenta o toque de bola, o time do Estudiantes. Bola vai ser batida, Fábio Santos vem para proteção, tira para o time corintiano, põe para fora. Lateral para o Estudiantes, bater pelo setor de esquerda no seu campo de defesa, lateral para o Estudiante cobrar. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. É a bola no campo de defesa em tiro de meta para o Corinthians bater. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial em AM 840 FM 90.9. Baixe o Band Play, vem curtir nossa transmissão. E o Renato Augusto vai jogar, Pretzel? Renato Augusto está de falso 9 para puxar contra-ataque. Eu não consigo entender também, realmente não consigo entender. A geração toda hora em cima do Rojas, né? Que é o cara que vai ser o homem da saída de bola do Corinthians. O Renato está lá na frente. O Renato não pode jogar de costas. Já provou que não consegue jogar de costas. O Renato tem que trazer a bola. Eu já mudaria, viu? Não tem problema nenhum. O Luxemburgo já fez isso em outras oportunidades, né? Já muda agora já, cara. Põe o Mosquito no jogo para puxar contra-ataque. Por isso está perdendo todos os setores. É uma pena realmente. Vamos lá, vamos ver se reage o Corinthians. Mas olha a saída de bola, a gente está vendo agora. Saída de bola, não tem marcação intensa e eles vêm de novo. O Fábio Santos está sofrendo com dois homens pelo lado esquerdo, toda hora. O Romero agora está tentando baixar. Mas tome bola aérea, né? E o rebote, a segunda bola. Situação realmente um pouco complicada. Realmente complicada. Quem sabe não muda agora. Porque assim, ó, tem treinadores que insistem, escalam mal e mexem bem. Sabe por que isso? Porque essa é uma forma de dizer, tá vendo? A gente ajeitou o jogo. Mas escala mal. Mexe bem porque escala mal. E o inverso também pode ser o verdadeiro. Tem vezes que tu acaba escalando certo e mexe mal. Também acontece isso, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. E do time do Estudiantes vem pelo setor de direita no campo de ataque. Cruzamento na grande área para ninguém. Tranquilo, Cássio sai do gol para proteger por Timão e sair jogando. E foi depois do levantamento na segunda trave. O Corinthians tentando se defender de qualquer maneira. Aliás, o Pretzel falava há pouco sobre a escalação do Corinthians. Pela primeira vez o técnico Vanderlei Luxemburgo escala dessa maneira. Quando o Yuri Alberto acabou ficando no banco de reservas na partida contra o Fortaleza, quem entrou no lugar dele foi o Felipe Augusto, jogador que hoje está, aliás, ele não está nem no banco de reservas para a partida de hoje. Portanto, Corinthians tentando avançar de qualquer maneira, sem o próprio Yuri Alberto no campo de jogo, tentando se virar de qualquer maneira, viu, Ulisses? Só no primeiro jogo, a escalação do Corinthians teve um Estudiantes com 3 mudanças em relação a hoje, né? O Estudiantes mudou 3 jogadores para agora, deixando o time mais ofensivo. O Mauro Mendes só entrou no segundo tempo, porque era o Bozelli realmente que estava como titular. O Bozelli é bem mais lento que o Mauro Mendes. O Mauro Mendes tem uma presença de área, apesar de ser mais baixo, mais forte do que o Bozelli. Agora, tem que brecar esse cruzamento. Agora sim a gente está vendo a tentativa do Corinthians fechar o lado. Aí vem eles. E vem para o jogo, time Independente, bola foi chuta na boca do gol, trava a zaga corintiana, o árbitro para. Marcou falta para o Corinthians bater na grande área, o Mendes fica caído. Autor do gol da partida, tentou dominar na primeira trave o Mauro Mendes, só que no meio do caminho o Veríssimo estava em cima do lance. Ele trava essa bola, levantamento na grande área com a perna direita. Inclusive o próprio jogador do Corinthians sentindo bastante junto ao o Mauro Mendes, que está caído no gramado, sentindo bastante o jogador do Estudiantes. Ele acerta a canela do Lucas Veríssimo, né? E acaba levando a pior, porque realmente o choque foi forte, né? E viu o Mar Rodan, né? O Mar Rodan começa agora com o bate-papo, né?
apita e deixa o jogo correr, né? Agora, eu repito, né? Quantas vezes o Luxemburgo, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, já mexeu num time mal escalado, né? Já deu para notar já que o meio de campo, por exemplo, está espaçado, a saída de bola do Estudiantes está tranquila, sem muita marcação. E o que o Estudiantes está fazendo? Joga a bola pelos lados e vence as marcações do Fábio Santos e também do Bruno Mendes. Ou o Juan Oliveira e o Romero ajudam, ou o Cássio vai ficar sofrendo. O Cássio, o Veríssimo e o Gil também cabeceando bola pelo alto a todo momento. E tenta descer pelo setor de esquerda. O time do Corinthians chega na marcação, vem para tocar. Nunes põe para fora. É lateral pela esquerda, campo de ataque para a equipe do Corinthians. Bater lateral para o Timão cobrar. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. A bola já volta. O toque de bola tá parado. O jogo lateral para o time do Corinthians. Bater pelo setor de esquerda. Fábio Santos vem para a cobrança. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lateral cobrado. Cruzamento vem na grande área do Romero. Deu pro goleiro. Andurra sai para fazer a defesa. Andurra, aliás, experiente, o goleiro de 40 anos, que inclusive multicampeão em cima do Estudiantes. Levantamento pro Romero, que tenta fazer pela segunda vez nessa temporada uma partida com 90 minutos. Bate mal na bola. Por enquanto, partida indo para as penalidades e o Corinthians não vai conseguindo avançar direto à próxima fase da Copa Sul-Americana. Importante lembrar também, Ulisses, que quem avançar vai pegar ou Fortaleza ou o time do América Mineiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Estudiantes. Cruzamento vai ser feito à frente pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola contigo na intermediária. 1-0 para o Estudiantes. O jogo está indo para penalidades máximas. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Abertura pelo setor de direita. Tenta Nunes. Nunes domina, enfia a jogada pelo setor de direita no campo de ataque. Vem cruzamento na grande área. Tentou o toque de primeira. Hohlheiser bateu pro gol. Bola tocada no gol de giro. O zagueiro voltou na ponta. É na direita, campo de ataque. Levantamento à frente. Vem Veríssimo para tirar. Ele corta para o time do Corinthians. Afasta na entrada da grande área, já tentou o toque de bola. 2005 para você, querido. Lançamento vem na boca do gol. Estudiantes tentou descer, afasta a zaga corintiana, vem para tirar. Domínio do campo de defesa, sai jogando contigo no setor intermediário. Tentou o toque de bola curto no comando, a bola foi tocada para fora, sai. Tentou na direita, partir novamente, Bruno Mendes sai. Tá parado o jogo, lateral para a equipe do Estudiantes bater. Corinthians perdidinho ofensivamente, hein, Pretzel? Ninguém segura a bola e o Renato que é para segurar, a bola não chega nele. Ó, o Renato, ó, visivelmente descontado fisicamente, ó, ficar correndo. O Corinthians está de cabeça baixa. Isso é um problema. Tomou o gol muito cedo, baixou a cabeça. Tem que reagir, cara. Pô, ficar olhando o Estudiantes jogar não dá. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. E tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 19:30 jogados para você conferir. Etapa. Primeiro de jogo, primeiro tempo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você. Estudiantes 1, Corinthians 0. E vem para o jogo o time do Corinthians. Bola foi solta no campo de ataque com a Oliveira. Ele domina para o time corintiano, tentou partir pelo setor de direita. Perde a bola, recupera o Estudiantes, sai jogando. O que o Luxemburgo viu nesse tal de Juan Oliveira? Ele é bom jogador, até jovem ainda, sim, mas será que não tem ninguém melhor que ele, não? Claro que tem. É que o Luxemburgo, no Palmeiras, ele lançou vários meninos. E agora no Corinthians ele está fazendo a mesma coisa. Só que não dá para brigar com a realidade. O menino é bom? É, mas não dá para ser titular. Olha o Estudiantes. E tenta descer o Estudiantes, cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar a bola batida. Gol, vai embora! O Mancuso, ele chegou batendo a bola, passa à direita, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta Corinthians. Lateral direito que apoia a todo instante no campo de ataque. Mancuso tentando o passe, só que na sequência no bate e rebate. Ela sobra no rebote para o Mancuso, bate de perna canhota, manda para fora. Estudiantes vence 1-0 em La Plata. E o Corinthians vai levando a partida para as penalidades neste momento na Copa Sul-Americana. Importante lembrar, quem passar de fase garante pelo menos 3,9 milhões de reais. Dinheiro importante para o Corinthians, que tem uma dívida de mais de 1,5 bilhão de reais para pagar neste momento. O Estudiantes está dando um banho de saúde também, né? O Corinthians não ganha uma dividida, cara. Chega a ser constrangedora a dividida do Corinthians. Pé de ferro, cara. Mais personalidade no jogo, né? O Estudiantes entrou a 200 por hora,
e o Corinthians a 20, como aconteceu na Copa do Brasil. Então tem que explicar porque que o Corinthians entrou também com pouca intensidade, com pouca velocidade. Talvez por essa escalação. Primeiro tempo até agora, 21 minutos. 21 minutos. É um primeiro tempo constrangedor do Corinthians. Diga, Ramiro. E até ainda falando sobre o Bruno Mendes, lateral direito, que tem até provocado alguns erros aí nesse time do Corinthians. Tem contrato até o fim do ano. Eu tenho conversado direto com o agente do jogador. E ainda ele acabou não falando se tem uma proposta de outro clube. Mas neste momento a discussão é muito grande. Inclusive até um dirigente do Corinthians me passou de que há uma tentativa forte do Corinthians de renovar com esse atleta. Mas por enquanto nada firmado entre Timão e Bruno Mendes. 22 minutos de bola rolando 1-0 para o time do Estudiantes. Vem para tirar, tenta o toque de bola, Boscardo perde o lance para a falta para a direita do campo de ataque. Aperta o time do Estudiantes, levantamento foi feito à frente. Vem para o Breck, tentou Mancuso. Mancuso solta a jogada na entrada da grande área para Mendes. Ele domina pelo setor de esquerda, vem para a tabela, tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda. Cruzamento vem dentro da grande área. Subiu de cabeça, vem para afastar a zaga do time do Corinthians. Tira parcialmente, chegou batendo na bola do jeito que deu, pegou mal Sousa, mandou para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Jogador grandalhão tentando bater de perna direita o volante que partiu para cima da marcação inicialmente do próprio Gil em cima do 9 Carilho no bate-rebate, bate para fora. 23 minutos jogados, 1-0 para o Estudiantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tá parado o jogo, marcado o tiro de meta no campo de retaguarda, novamente no campo de defesa para o time do Corinthians, chegando. Cássio vem para a bola perto, esquerda na bola bate, tenta o levantamento do setor intermediário, deu de graça para a equipe do Estudiantes, que domina do campo de defesa para ser jogando 1-0 Estudiantes. Estudiantes tira o pé um pouco, né, Pretzel? Só que a bola está com muito espaço, né? Agora que o Corinthians subiu a marcação pela primeira vez, uma saída de bola do Estudiantes, só tinham 4 jogadores do Corinthians no campo adversário. Olha o buraco, olha o buraco. A bola volta para o setor de esquerda nas costas do Bruno Mendes, que vem para tirar, afasta Veríssimo, mas a segunda bola sempre do time do Estudiantes, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta a marcação, levantamento vai ser feito pelo setor de direito do campo de ataque, prende o Estudiantes, bola lançada dentro da grande área, o toque de cabeça vai para fora. Tiro de meta para o Timão bater. Tentou o Mendes de novo, está ganhando tiro de meta, Corinthians. Com Rádio Diário Independente FM, Clube FM, Rádio Bandeirantes de Campinas, a notimaço do Batista. Grande Batista, forte abraço para você. Rádio Cacique de Capivaraí, Rádio Difusora AM, com Super Difusora Itapetininga. Conosco, Rádio Piratininga de Jaú, Rádio Cultura de Leme, Rádio Educadora de Limeira, Rádio Cultura, com Rádio Cultura de Perdeneiras, Rádio Bandeirantes de Penápolis, alô Penápolis, Rádio Difusora de Piracicaba, com um comercial da minha querida Presidente Prudente, o timaço do Gésder Dias, com Rádio Cultura de Rio Claro, Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro, Band Vale FM, Rádio Clube, Rádio Vale FM Litoral com Cacique, Rádio Notícia, Rádio JM, Rádio Cultura e Rádio Cidade AM. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E aqui tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta pro Timão. Há pouco uma confusão entre o Lucas Veríssimo e o Mauro Mendes. Não se entenderam direito porque o jogador do time argentino não queria devolver a bola para recomposição rápida do Corinthians. Timão perde 1-0 na Argentina e em La Plata. A bola volta do campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, vem para o toque curto no meio de campo, Bruno Mendes mal. A bola volta com o time do Corinthians, tentou o domínio, Rojas perde o lance novamente. Bola volta com o time do Independente para ser jogando pelo seu campo de defesa. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou visitante, viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 25 e 30 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana, quartas de final. Continua para você. 1 Estudiantes, 0 Corinthians. Jogo tá indo para os pênaltis. Vale vaga para a semifinal da Sul-Americana. Alô, alô, Aline Bravo. Ulisses, no futebol internacional, teve jogo pelas classificatórias da Champions League. Galatasaray venceu o Molde por 2-1 e avançou na competição. E o Braga venceu o Panathinaikos por 1-0 e também segue para a fase de grupos. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, Ramiro balança pelo comando de ataque, vem para a finta, ele perde o lance, mas o árbitro para. Passo, tá ali parecendo sentir o joelho esquerdo, hein?
Cai o goleiro corintiano. Isso, joelho esquerdo ou também a própria posterior de coxa. Depois que ele foi fazer o levantamento para jogar para o atleta do time do Corinthians do contra-ataque, tá com muita dores e me parece mesmo ali de fato no joelho esquerdo o atleta do Corinthians. Inclusive, não duvido até que uma possível substituição do Cássio para a entrada do Carlos Miguel. Parece que ele torce sozinho. Ele vai lançar a bola aqui na esquerda para o Fábio Santos para buscar com o Romero. E prende o pé dele, parece que ele gira e torce o joelho esquerdo do Cássio, que está caído, hein? Tomara que não seja nada grave. Claro que tem o Carlos Miguel no banco, mas o Cássio é segurança total. É jogo para ele hoje, porque tá indo para os pênaltis, né? O Corinthians está indo para os pênaltis. O Corinthians tem ainda a possibilidade de se classificar nos pênaltis. Se o jogo terminar assim, por um gol. Agora, depende muito do seu goleiro. Só que o Carlos Miguel, com o tamanho que o Carlos Miguel também tem, né? É um pegador de pênalti também. Então, para isso, o Corinthians está bem servido. Só que o goleiro, se o Carlos Miguel tiver que entrar, vai entrar frio agora, com um jogo muito intenso. Mas é um goleiro que passa segurança. Então, tomara que não seja nada grave. Se tiver que mudar, ó, ele se machuca sozinho, cara. Ele pega a bola, não tem ninguém dividindo com ele. E na reposição ele se machuca. É isso que tu disse, Ulisses. Parece que ele torce o joelho mesmo. Parece que prende o pé de apoio no chão, ele gira em cima do joelho um pouco, Preto. E sente a parte posterior do joelho, atrás do joelho foi ali. Ficou sentindo muito o Cássio caído. Tomara que não seja nada grave. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. Aí tá uma guerra o departamento médico do Corinthians, hein, Ramiro? Tá uma guerra até porque muita gente tem criticado a chefia do Bruno Maziotti. Inclusive ele teve uma rixa recentemente agora com o técnico Vanderlei Luxemburgo por conta da escalação do Renato Augusto. O Maziotti era contra essa escalação do Renato Augusto e o Luxemburgo queria muito usá-lo já no sábado na partida contra o Goiás. Os dois não se entenderam. Inclusive outro desentendimento entre os dois foi para a volta rápida e precoce do Matias Rojas. Só que o preparador físico do Corinthians não queria que ele voltasse tão cedo. O Luxemburgo, por outro lado, pressionava bastante. Então houve essa rixa, essa confusão. E inclusive o que eu recebi de informação é o seguinte: os dois não se bicam faz um tempão, viu, Ulisses? A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta Fábio Santos, o toque de bola cultura, meio de campo, toca muito mal, Fábio Santos já recolhe novamente, tenta deter o time do Estudiantes, a abertura foi feita pelo comando de ataque, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, campo de ataque, levantamento vai ser feito à frente, aperta na marcação, Romero tenta ganhar, não consegue, ela falta com toque de bola com Mancuso domina para o time do Estudiantes, abriu jogada pelo setor de esquerda, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem para a tabela, soltou o Bonance lá na direita, vem para tirar a zaga corintiana, já domina o Corinthians, tentava descer do campo de defesa, passe errado, novamente, a bola volta no comando de ataque, aperta na marcação, Mancuso, ele tenta o cruzamento, levantou, no gol, toque de cabeça, Cássio pega, sozinho, o Carilho, impressionante. E é sempre em cima dele ou também do Mauro Mendes, os dois que têm atuado quase que como dois centroavantes desse time do Estudiantes, levantamento sozinho, Bruno Mendes deixou o Carilho sozinho na saudade depois do cruzamento do Mancuso. É que o Veríssimo e o Gil estavam marcando o outro, só que o Gil teve que sair para dar um bote na entrada da área e tomou a bola nas costas. Olha, eu gosto do Luxemburgo. O Luxemburgo é um baita treinador, mas está muito mal. O Luxemburgo está sendo engolido no jogo com essa escalação. É constrangedora a atuação do Corinthians. Constrangedora para um jogo decisivo de quartas de final. É um banho de bola. A bola volta, tenta o toque de bola, time do Corinthians para ser jogando o toque errado, a bola volta para buscar de cabeça, recolhe pelo comando de ataque, Bruno Mendes, péssimo no jogo, hein? Tá parado o jogo, tá ganhando escanteio o time do Estudiantes na esquerda. Depois de mais um erro de passe do Bruno Mendes de cabeça, ele acaba fazendo o passe errado, o Juan Oliveira pede uma falta, o árbitro não marca. Escanteio, lado esquerdo de campo, vem o Estudiantes. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Grupo Souza, Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Souza bate o escanteio, levantou a boca do gol, subiu, vem pro toque de cabeça, afasta a zaga, Corinthians vem pra tirar dali, Fábio Santos põe pra fora, lateral cobrado novamente do campo de ataque, tenta descer o time do Estudiantes, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, prende o lance pela esquerda, campo de ataque, 1-0 pro Estudiantes, você ligado no microfone Bandeirantes. O Luxemburgo teria que ter mexido no time já, né, Preto? Tempo, porque escala mal, mexe bem, é assim que é a vida. Qual é o problema? Assume, põe o Mosquito, o Renato Augusto tocou na bola, tá jogando parado na frente, envolvido pela marcação, a bola não chega para ele fazer 1-2. É terrível a atuação do Corinthians, tem que rezar para terminar 1-0 só. Tá parado o jogo.
Tá marcada a falta para a equipe do Estudiantes bater. Depois que o Mauro Mendes tenta dominar essa bola na entrada da grande área, o Gil acaba passando o rodo em cima do atleta e era depois do campo de ataque o Carilho que dominava ela, acaba sofrendo a falta, meio de campo, vem o time do Estudiantes. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time dos Estudiantes bater. Você na Bandeirantes. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Do meio do campo de ataque, vem para a cobrança de falta. O time do Estudiantes, placar do jogo continua. Placar de 0 para o Estudiantes, 1 para o Estudiantes, 0 para o Corinthians. Mesmo placar do primeiro jogo é falta para o Estudiantes bater. Jogada ensaiada. Cruzamento vem na segunda trave. O toque de cabeça pro gol. Cássio pega. É que o Estudiantes também não é nada disso, né, Preto? Nada disso, e abusa da bola aérea. Eles têm jogado assim há 2 anos. Há 2 anos que em casa, o que eles fazem? Eles, marcação intensa, lateralizam o jogo e cruzam na área. E sempre tem 2 dividindo a bola aérea para a bola espirrar. O gol saiu assim. Só que o Corinthians tinha 2 jogadores na frente do Cássio. E o Maicon e o Moscardo fora de posição. E o Estudiantes abriu o placar com 45 segundos. Evidentemente que o jogo muda, né? Se tivesse 0-0 agora com 32, tu picota o jogo, tu segura um pouquinho. O Luxemburgo está totalmente envolvido, né? Tá parado o jogo, você ligado na Bandeirantes. Mandar um abraço pro Giba, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, tá lá com o Tutu. Obrigado, Giba, Tutu, ligados no futebol Bandeirantes do Guarujá. A para volta do toque de para tenta descer o time de Estudiantes. Para fechuta pelo setor de esquerda do campo de ataque. Apertou na marcação, estica a perna, vem para ganhar Moscardo. Ele ganha o lance, abriu para Romero pelo setor de esquerda do campo de ataque. Vai dar o tapa na bola, vem para ganhar lateral. Lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. É que a bola sobra para o Romero, não tem velocidade. E muito menos o Rojas. E muito menos o Renato Augusto. O Renato Augusto não pegou na bola, cara. Esse esquema do Luxemburgo é pra quê? É pra segurar o 0-0, porque o empate bastava. Só que ele toma um gol aos 45 segundos. O esquema já não funciona. Quem vai puxar contra-ataque? Ninguém. E o Estudiantes recompõe muito rápido defensivamente. O Romero foi pegar uma bola agora, tinha 3 jogadores em cima, o Juan Oliveira também. Agora, o Estudiantes não vai aguentar essa intensidade, né? No segundo tempo, ele sempre cai um pouco de produção. Foi assim no ano passado também, com essa base contra o Atlético Paranaense. Amassaram o Furacão no primeiro tempo e depois no segundo tempo cansaram e o Furacão buscou o resultado que lhe interessava. Pode ajudar o Corinthians? Pode, mas tem que mudar o time. Olha essa bola atravessada no meio, o cara tá maluco, Romero. A bola volta do toque de para tenta descer o Estudiantes pelo comando de ataque, afasta a zaga, o Corinthians vem para tirar, põe para fora. Veríssimo toca na bola, põe para fora em lateral para a direita para o Estudiantes bater. Lateral cobrado, a bola foi junta pelo setor intermediário, 1-0 Estudiantes. Por enquanto o jogo está indo para pênaltis na decisão da vaga da semifinal da Copa Sul-Americana. Domina Rojas, faz o giro da marcação, tenta enfiar a jogada pelo setor de esquerda, para ataque para Romero. Em velocidade desceu, Romero domina para o Corinthians, tenta a finta, tenta o break e ganha lateral. Lateral para o time do Corinthians bater. Romero tenta o domínio, perde a jogada. É na volta novamente no campo de defesa. A bola ia sair para a lateral. Romero dominou e perdeu. Que coisa, hein? E até porque o último toque era do atleta do Estudiantes. Aí o Romero, sem opção e sem espaço, tenta partir para cima da marcação, mas perde ela. Perde não só a lateral, mas também a bola, o domínio para o Corinthians. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermédio. O Renato Augusto é o 9 do Corinthians? O falso. Porque foi assim que o Luxemburgo escalou. Você fica de falso 9. É o falso 9 no momento, que ele não tocou na bola ainda. Pô, você desperdiçar o Renato, é que ele não tem força física para aguentar essa intensidade. Mas deixa ele para carregar a bola, para tentar jogar com o Rojas e com o Mosquito em velocidade na frente. Quem é que puxa contra-ataque? O Romero, que perdeu todos até agora. Agora, o Rojas é o jogador que pensa, pelo menos no momento, o time do Corinthians. É o único até agora. André tá ligado no microfone Bandeirantes. Grande André Ramachote curtindo o sonsaço Bandeirantes da minha querida e linda Ribeirão Preto, ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. A bola já volta do toque de para tenta descer pelo comando de ataque. Aperta na marcação pelo setor de esquerda. O time dos Estudiantes vem cruzamento dentro da grande área. Levantamento na boca do gol. Subiu de cabeça, Veríssimo vem para afastar. Ele corta, tira o perigo de qualquer maneira. É na falta, campo de defesa para ser para o jogo. Já domínio do setor de meio de campo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Lançamento vem pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, a bola sai. Tá parado o jogo, lateral pro Timão bater do campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca.
35, 36 minutos, agora 36 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana, quartas de final, vale vaga para semifinal. Por enquanto tá indo para pênaltis. Corinthians 0-1 pro Estudiantes. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Aline Bravo. Ulisses, mais cedo o Cruzeiro oficializou a demissão do técnico Pepa. O time não vem passando por uma boa fase no Brasileiro e a diretoria optou por afastar treinador e comissão técnica. É o futebol da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. E Jantamira vem pro toque, ele vai contigo no setor intermediário. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem comigo. Fábio Santos domina, solta para Romero. Romero recolhe, domina, já foi empurrado pelas costas. Vem o zagueiro, toca na bola, põe pra fora. Foi falta no Romero que tomou um tranco nas costas, pô. O árbitro acaba não entendendo assim. Ele foi fazer a proteção da bola pelo lado esquerdo do setor de defesa, próximo à área dos técnicos. Só que acaba perdendo a bola. Lateral, Fábio Santos vem para a cobrança no Corinthians. Uma posição carente no futebol brasileiro, que é a lateral direita, né? Esse Mancuso, hein? Bom lateral esse Mancuso, hein? Jogou improvisado aqui como lateral esquerdo e agora tá jogando na dele como lateral direito. Bom lateral esse Mancuso, hein? A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer o time do Estudiantes, levantamento do gol, afasta a zaga, bola batida, gol na trave, não entra! O Benedito chegou batendo na trave, não entrou, a bola voltou, cabeceio pro gol, pega Cássio! Que coisa! Num lance que tem uma semelhança até quase tática do time do Estudiantes com o gol. Levantamento da entrada da grande área. Dessa vez quem respingou essa bola foi o Gil. No bate e rebate, Benedetti bate, explode na trave. 1-0 pro time argentino. E aí, Pretzel? E que é isso, hein? A gente tá cantando aqui a jogada. O Luxemburgo parece que não viu eles jogarem, cara. O que eles fazem? Eles povoam a área e ficam esperando o rebote. O gol não saiu agora por uma sorte do Cássio. E vem pro jogo, tenta o levantamento, tentou o toque de bola, Romero ajeita a rodada, entrada da grande área, vem pra tabela, soltou pelo setor de esquerda, apertou Romero, domina pro time do Corinthians, ele vem pra finta em cima, a marcação no primeiro, já prende Romero, vai tentar o drible, puxou perto da esquerda, cruza, levantou, segunda trave, tira o zagueiro, a bola volta na direita do campo de ataque com o time corintiano, tenta o toque de bola contigo na intermediária, passou, Bruno Mendes perde o lance. Péssimo Bruno Mendes, hein? Depois que tentava subir de qualquer maneira o time do Corinthians, o Juan Oliveira estava por lá, acaba perdendo essa bola. Contra-ataque, o Estudiantes vem. E vem pro jogo, domina do toque de bola, o time do Estudiantes, tudo aberto, o time do Corinthians domina pela direita do campo de ataque, bola foi solta à frente, abre o compasso, bola vai ser batida, agora pancada na trave, não entra! Na trave não entra, de novo a segunda bola na trave do Estudiantes no Corinthians, ela não entra. Eu vou dizer um negócio, o Cássio tá abrindo os braços porque ninguém marca, Ramiro. Mais uma vez, Mancuso sozinho, lateral direito, que é quase um ponta na partida de hoje. Partia para cima da marcação, livre pela quina da grande área, arma o compasso, bate de pé na canhota, ele explode na trave, Ulisses. O Corinthians tem dois jogadores perdidaços no jogo. Assim, ó, eles estão em Nárnia. Maicon e Moscardo. Porque eles estão recuados, tentando marcar o Estudiantes. Só que, como o ataque não segura, o meio do Estudiantes vem de frente toda hora, toda hora. O Moscardo, que é bom jogador, está sendo envolvido e o Maicon não tocou na bola. O Maicon está correndo atrás dos caras. Não acha os meios do Estudiantes. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda Brasil. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer pelo campo de ataque, bola foi solta pelo setor de esquerda em velocidade, tenta chegar na bola Romero, ele domina para o time do Corinthians, vai para cima o time corintiano pelo setor de esquerda, vai para finta na marcação, domina o time corintiano, Romero tentou cruzamento em cima da marcação. Tá parado o jogo, é para campo de defesa para o time do Estudiantes, saíram jogando. Dinheiro parado da poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e vem pro jogo, tentou toque de bola, afasta o zagueiro, tentou tirar a caixa, afastou, tentou toque de bola. O Reiser bateu na bola, ela foi embora para a linha de fundo, o juiz está dando escanteio. Canhoto, o Reiser sempre corta, obviamente, para a perna esquerda, bate no meio do caminho, Cássio salva, quase marca no rebote. Escanteio, o próprio Rolheiser vem pra bola pro time do Estudiantes. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, escanteio cobrado, afasta a zaga corintiana, vem pra tirar dali o perigo Rojas. Ele tenta o toque de bola, toma falta. Na entrada da área tá marcada a falta pro time do Corinthians bater. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Parado o jogo. Depois que sente bastante o
o Matias Rojas. Ele acaba se chocando com o atleta do Estudiantes bem na meia-lua do gramado. Sente quase 42 desta primeira etapa, 1-0 para o Estudiantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu Brasil, você ligado na Bandeirantes. Bola para o Estudiantes que tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem Gil, tira o perigo, sai jogando o time corintiano. A abertura vem pelo campo de defesa, tenta o toque de bola para a direita, ganha Bruno Mendes, ele solta a jogada continua na intermediária. Abriu para Moscardo, Moscardo limpa o lance, sai jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o time corintiano para ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domínio para o campo de defesa. O time do Corinthians vem com Gil. Gil domina. Estamos com 42 minutos de bola rolando, 1-0 para o time do Estudiantes. A bola volta no campo de defesa. Por enquanto a decisão para a semifinal está indo para penalidades máximas. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. A bola volta com o Corinthians. Fábio Santos prende no campo de defesa para ser jogando para o Timão. Recolhe para o Corinthians para ser jogando curtinho para Romero. Ele prende o lance e voltou novamente para Fábio Santos. Enfia a jogada pelo setor de meio direito no campo de ataque para sair para o jogo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. É Tenda Atacado. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians que tenta descer. A abertura vem pelo setor de direita, prende na zaga central. Lucas Veríssimo sai jogando com o Gil que vem para o toque de bola. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. A bola volta para Rojas, domina para o time do Corinthians, abriu da esquerda, tentou soltar do toque de bola curto de Romero. Romero domina, vem para o toque de cabeça, toca completamente equivocado. Ela volta, campo de defesa para o time do Estudiantes, sério jogando no campo de retaguarda. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99. A bola já volta no toque de contigo do setor intermediário. Tenta descer novamente o time do Estudiantes. Você confere. 1-0 para o Estudante. No placar agregado tá 1-1. O jogo está indo para pênaltis. Para deixar tudo azul do seu caminho, você sabe. Amortecedor HG. Por quê? Porque é na cata. A bola foi solta dentro da grande. Tentou o cabeceio novamente. Reiser pega Cássio no canto direito. Levantamento na primeira trave. O Rohaiser tentando subir de cabeça, mas no meio do caminho, Cássio mais uma vez pega essa bola sem muita força. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians que sai jogando pelo seu campo de defesa de forma errada. Vem para o toque de bola Cássio. Ele domina para o time corintiano. Abre a jogada para Gil. Gil prende pelo setor de direita. Estamos aí já com 43 minutos, 44 de bola rolando no primeiro tempo de jogo. Placar de 1-0 para o time do Estudiantes. Por enquanto está indo para pênaltis. A bola foi solta à frente do comando de ataque. Abre o compasso, tenta descer o Estudiantes. Levantamento vem à frente pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Boa bola esticada novamente. Benedetti. Ele domina o Benedetti. Vem para a finta em cima da marcação. Prefere prender o lance. Sai jogando contigo no setor de meio de campo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola volta pelo setor de direito no campo de ataque, aperta o time do Corinthians para descer. Domínio do campo de defesa, vem para a marcação, tentou tocar na bola, campo de retaguarda, Moscardo. Ele ganha o lance, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Estudiantes, não consegue. Afasta parcialmente a zaga do Corinthians, mas a bola volta insistentemente com o time do Estudiantes. Domina o Estudiantes para ser jogando pelo seu campo de defesa. Já domina a jogada, tenta o levantamento à frente, placar do jogo, repito, 1-0 Estudiantes. Por enquanto o jogo está indo para pênaltis. O Estudiantes já meteu 2 bolas na trave do Corinthians. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Levantamento na grande área, afasta a zaga. 2. E aí, Pretzel? É aí que o Luxemburgo tá louco e termina o primeiro tempo, até para ajeitar esse pastelão que ele escalou, né? Impressionante o envolvimento do Estudiantes contra o Corinthians. Atuação constrangedora do Corinthians, mas é o que tu disseste, tá vivo ainda, tá indo pros pênaltis, aí tudo entrega pro Cássio resolver, porque já era pra estar 3-0. A bola volta com o time do Corinthians, tenta Rojas, o toque de bola contigo do setor intermediário, toca mal o time corintiano, domínio do campo de defesa, aperta a zaga do Corinthians, houve a falta. Tá parado, esquerda, ataque, falta para a equipe do Estudiantes bater. E foi falta em cima do Sousa, que tentava escapar para cima da marcação pelo lado esquerdo de campo. Ele acaba levando uma carga maior do atleta do Corinthians, e 2 atletas, aliás, falta lado esquerdo de campo. Corinthians não vê a hora de acabar o primeiro tempo, hein, Pretzel? Aquele lance que o Cássio abre os braços. Não, ele solta os braços, né? A linguagem corporal, ele faz assim, ó.
meio que desistindo, né? Não dá. A trave salvou o Corinthians até agora. Mas ainda, por incrível que pareça, se virar só 1-0, o Corinthians tem que arrumar o time pro segundo tempo, porque o Estudiantes não vai aguentar essa pressão. E vem Souza, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, afasta o zagueiro, voltou para Cássio, toca na bola, toma falta, o árbitro para. Marca a falta no goleiro corintiano. Isso porque o Ascaciba tenta subir de cabeça no meio do caminho, mas o goleiro Cássio também estava lá. Ele acaba levando uma carga do atleta do Estudiantes. Falta pro Timão cobrar setor de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. O Corinthians vendendo todo mundo, não é mesmo, Ramiro? Vendendo todo mundo. Vendeu o Watson recentemente, Mantuan, Roger Guedes, o próprio Murilo agora também para o Nottingham Forest. E não contratou, pelo menos não gastou para contratar. Só o Matias Rojas, jogador que veio livre do mercado, óbvio que tem valores de luvas. E também o próprio Lucas Veríssimo, 2 atletas que estão em campo hoje na partida contra o Estudiantes. E aí, Pretzel? Eu colocaria o Caetano e o Mosquito no intervalo. Mais um zagueiro, sim, mais um zagueiro, certo? E colocaria o Mosquito. Eu tiraria o Juan Oliveira e o Romero. Ou o Renato Augusto. Se bem que craque ele não tira, ele já diz. Ele não vai tirar o Renato. Ele não vai tirar o Renato. Vamos ver o que ele vai fazer no segundo tempo. Mas o Mosquito pelo menos tem que entrar. O Corinthians foi constrangedor. Muito bem. Intervalo de jogo em La Plata. Estudiantes tem um pouco, hein? Era para ser uns 3 para os Estudiantes. 0 para o Corinthians. Mas aqui o Corinthians também perdeu gols. Vamos para o segundo tempo. Ver o que o Luxemburgo vai fazer, que até agora... Fraca a participação do Luxemburgo como técnico nesse jogo. Na Bandeirantes, quem tá chegando é o Ricardo Capriotti. Intervalo Bandeirantes aqui. 1 Estudiantes, 0 por Corinthians. Por enquanto tá indo para pênaltis, hein, Capri? E levanta as mãos para os céus ficar desse jeito no segundo tempo. Porque a amassada do Estudiantes, poucas vezes na história corintiana se viu algo parecido. Apesar que, não é? O Corinthians gosta de tomar esses sufocos aí. Que amassada! Alô, Vanderlei Luxemburgo, acorda aí, Vanderlei! Tá dormindo, meu filho? Mexe no time! E vamos lá, Pedro Ramiro. Vamos ver aí o que é que tá acontecendo na saída do campo de jogo aí. Acorda essa rapaziada aí, Ramiro. Todo mundo dormindo no Corinthians, Ramiro. Vamos lá, Capri. Bastante conversa no campo de jogo. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo conquistando, aliás, sem conquistar uma vitória agora fora de casa e por enquanto levando a partida para as penalidades. Se precisar contar com o goleiro Cássio, a força é gigante. Afinal, é o maior defensor de pênaltis da história do Corinthians. 31 defendidos. Banco de reservas do técnico Vanderlei Luxemburgo, com Carlos Miguel, Fausto Vera, Yuri Alberto e Léo Maná. Caetano, Gustavo Mosquito, Giuliano, Matheus Bidu e Guilherme Biro, Pedro Matheus Araújo e o menino Wesley Capri. Valeu, você volta já já também, Ramiro. Vamos ouvir Alexandre Pretz. É hora de opinião no intervalo inteligente Bandeirantes. Uma amassada do Estudiantes para cima do Corinthians. Vai vencendo por 1-0, Pretzel. O Vanderlei tem que mexer no time. Só não pode fazer uma coisa: tirar o melhor do Corinthians no primeiro tempo. O melhor em campo do Corinthians. A trave. Não mexe na trave, Vanderlei. No resto pode fazer o que ele quiser, viu, Pretzel? Eu tô solidário com o teu discurso. Que é o seguinte, ó. Quando saiu a escalação do Corinthians, nós debatemos sobre isso. Olha, esse time aqui é brincadeira. Quem é que vai puxar contra-ataque aqui? Porque o Estudiantes dá espaço para contra-ataque. Ninguém puxa porque não tem condição de puxar. O Romero não tem mais força, mas não tá jogando mal, hein? Porque quando a bola chega ele tenta alguma coisa, ele joga sozinho na frente. O Renato como falso 9 é uma brincadeira, nunca deu certo. Não consegue jogar de costas e tá em má condição física. O Renato tem que ser o homem da armação, o cara pra botar o pé em cima da bola e tirar a intensidade do Estudiantes. O que tá acontecendo? Maicon e Moscardo estão enfiados atrás, com os 2 zagueiros Gil e Veríssimo. Bruno Mendes e Fábio Santos não conseguem sair, porque o Estudiantes povoou as 2 laterais. No meio campo fica um buraco, porque o Rojas e o Juan Oliveira estão jogando abertos, é verdade, estão tentando jogar abertos. E aí ficam o Romero e Renato Augusto numa ilha, isolados na frente, tipo náufragos, e o Estudiantes mandando no jogo. Ganhando primeira, segunda, terceira, quartas bolas, quantas vocês quiserem. Olha, há muito tempo que eu não vi uma atuação tão constrangedora por parte do Corinthians, com o treinador escalou mal e não quis mexer no time mesmo, tomando um gol a 45 segundos de jogo. Pô, nós estamos falando aqui há um ano. Esse time do Estudiantes joga com intensidade do meio para frente e abre o jogo sempre quando o meio é fechado para alçar a bola na área, porque eles são bons de bola aérea. Eles treinam a bola aérea na dividida e a segunda bola para rebote. E foi assim que saiu o primeiro gol.
Corinthians entrou, é claro, ainda tentando se achar no jogo. Veríssimo, Bruno Mendes e Gil estavam lá dentro da área, quase na risca da pequena área, e no rebote não tinha ninguém. O Mauro Mendes bateu, a bola deu azar, porque desviou no Veríssimo e matou o Cássio. 1-0 com 45 segundos. Depois, meu garoto, foi um amasso. 2 bolas na trave, 2 defesas do Cássio. Fábio Santos, olha, cara, o Fábio Santos sendo envolvido pelo Mancuso, que é bom lateral, com o Rollheiser pela direita. Do outro lado, o Benedetti, que não jogou aqui, mas está fazendo um grande jogo agora. Do lado esquerdo, atacando o Bruno Mendes. E no meio campo, Sosa, Ascacíbar e Rodrigues carteando, dando as cartas. E o Corinthians entregue, cara. Há muito tempo que eu não vi. O Luxemburgo não mexeu no time. Que sorte que ele tá. Que sorte. Que era para ter virado 3-0 sem nenhum problema. 3-0. Então é o seguinte, ó, quando a gente aponta e a gente diz, com essa escalação aqui vai ser difícil, quem escala mal mexe bem. Mexe, Luxemburgo. Ficou parado de braço cruzado, tomando um baile e torcendo para a bola não entrar. A sorte é que ela não entrou. 0-1 nesse momento é uma vitória do Corinthians, levando o jogo para os pênaltis. Mas tem todo o segundo tempo. O Estudiantes não vai aguentar esse ritmo, mas o Corinthians não pode deixar de jogar. Não pode ficar todo atrás, torcendo para o Cássio fazer grandes defesas. Que atuação constrangedora, Capri, vendo o Corinthians jogar. Não, foi ridículo. Foi ridículo. Uma das piores atuações do Corinthians na história. Das piores. E olha que o Corinthians fora de casa tem atuações bizarras, né, ao longo da história aí. Mas essa de hoje foi constrangedora. Porque tomou um sufoco nesse primeiro tempo. Não tinha ninguém. O Cássio foi o primeiro do Corinthians aos 27 minutos a cair e a tentar parar o jogo. Porque é o seguinte, se você tá tomando um sufoco e não tem condições técnicas de igualar, e o Corinthians não tem, o Corinthians tecnicamente é bizarro, cai, para o jogo, esfria, manda pra lateral, faz qualquer coisa. Mas o Corinthians ficou vendo o Estudiante jogar e não fez nada, absolutamente nada. Foi um primeiro tempo constrangedor mesmo, de um time que tem um treinador que não tem a humildade de reconhecer o erro e mudar o time, que tinha que ter mexido já no primeiro tempo. E o Vanderlei não tem essa humildade, ele jamais iria assinar o erro da escalação. Juan Oliveira! Alô, Vanderlei Luxemburgo! Me conta aí, o que é que o Juan Oliveira faz nos treinos para ele ser titular do seu time todo jogo, hein? Porque na hora do jogo ele não faz nada. É uma vergonha, uma vergonha. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, vamos tomar uma aguinha aqui, que é a coisa que os corintianos devem estar fazendo lá no vestiário do estádio. Coisa tá feia, hein? Porque tu tá agitado aí também, porque, olha, realmente foi um negócio constrangedor. Mas foi constrangedor. Foi constrangedor. Foi constrangedor. Para um jogo de quartas de final. Um jogo de quartas de final decisivo, num grande torneio, com a vantagem do empate. E tu jogar dessa maneira, cara, foi demais. Foi constrangedor. Constrangedor. E tomara que o Vanderlei não mexa errado agora, não é? Não tire a trave do jogo aí, porque a trave salvou o Corinthians no primeiro tempo. Não fosse a trave, já era para estar 3-0 pro Estudiantes aí, meu amigo. Já era, né? O Corinthians não tem ataque. O Corinthians vai ter que resolver isso aí no segundo tempo. Você torcer pro Cássio fazer mais umas 2, 3 defesas, a trave salvar mais umas 2 ou 3 vezes o Corinthians e levar pros pênaltis, para ver se o Cássio nos pênaltis salva o timão lá em La Plata. Daqui a pouquinho a gente volta já para o segundo tempo e em instantes a Aline Bravo vai atualizar o nosso placar aí, porque já tem Inter na semifinal da Libertadores. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou!
O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Aperta pelo direito do campo de ataque, vem cruzamento na grande área, vem para rasgar Veríssimo. Ele tira para o time do Corinthians, a volta do toque, ele para contigo no setor de meio de campo. Aperta o time do Corinthians para ganhar. Recorda a jogada do comando na mente. Dominou, tenta o toque, ele para cruzamento, vem na grande área. Olha o gol, bola batida! Rolando o cruzamento, vem do setor de direita no campo de ataque, tentou tirar o Corinthians, Moscardo não tirou, dominou na direita, cruzamento vem na grande área, o toque de cabeça afasta bem o Bruno Mendes, mas ele dá bom, tá aí o Ulisses Costa e o gol do Estudiantes que vai levando a decisão em La Plata para os pênaltis, a vaga da semifinal na Sul-Americana. Hoje é uma noite de vexames, viu, Pretzel, porque uns 50 gatos pingados lá da torcida do Flamengo protestando agora na festa de aniversário do Gabriel Gabigol. Mas que noite do futebol, hein? Os caras estão protestando até em festa de aniversário do jogador. O Gabigol está comemorando 27 anos de idade
Os caras foram protestar lá na festa de aniversário do Gabriel, o Gabigol. É cada uma que eu vou te falar, viu? Bom, vamos lá, Aline Bravo, atenção, terminou lá em Porto Alegre, o Inter está nas semifinais da Libertadores, me diz aí, Aline. É isso aí, Capri. Só antes, lembrando que essa semana tem mais partidas pelas quartas de final da Sul-Americana. Amanhã, Defensa e Justiça recebe o Botafogo às 7 horas da noite. Na quinta-feira tem partida entre Fortaleza e América Mineiro, jogo que define o adversário de Corinthians ou Estudiantes. E ainda na quinta-feira, o São Paulo recebe a LDU de Quito às 7 horas da noite, jogo que será transmitido aqui na Rádio Bandeirantes. E como você estava falando mais cedo, o Internacional venceu o Bolívar por 2-0, com 2 gols de Ener Valencia. Com esse resultado, o time avança para a semifinal da competição. E aí, como eu já disse, aguardo o vencedor do duelo entre Fluminense e Olímpia. Só lembrando também, Capri, que tá rolando nesse momento o jogo pela Copa do Brasil Sub-20, viu? Vasco e Fluminense empatam no momento, 1-1. E mais cedo, o Corinthians venceu o Santos, 2-0. Você volta já já, Aline Bravo, 9h31, 14 de intervalo em La Plata. Quais mudanças do Corinthians aí, hein, Pedro Ramiro? Por enquanto, nada. A gente está aguardando uma possível alteração nesse time do Corinthians, que inclusive tem opções do banco de reservas e o próprio Luxemburgo costuma fazer as mudanças no segundo tempo, não geralmente na troca do intervalo, mas aos 15, 10 minutos da segunda etapa. Por enquanto, nada de novidade no timão. Bom, mas vai ter que mudar, né, Pretzel? Voltar com o mesmo. Se ele voltar com o mesmo time, ele não volta pro banco de reservas, né? A gente faz uma combinação, eu e tu. Se ele voltar com o mesmo time, tá? A gente fica em silêncio. Vai mudar. Ele vai mudar. Porque se ele voltasse, eu e tu, nós faremos um acordo com o nosso público. 1 minuto de silêncio. Se ele não voltasse com mudança. Que é brincadeira, né? Vamos lá, ô Ramiro. Daqui a pouco, 9, Yuri Alberto e o 36, Wesley. 9, Yuri Alberto e 36, Wesley. As placas serão levantadas daqui a pouco. 2 caras para puxar contra-ataque. Óbvio, né? Óbvio. Você tem a vantagem do empate. Você vai ser amassado na intensidade pelo teu adversário, que vai dar espaço para você correr. E você não corre. Você fica dentro da tua área, lá enfiado dentro da área. Então tá certinho. Vai botar 2 caras rápidos. Quem escala mal, mexe bem. Eu ainda botaria um Mosquito ao invés do Wesley. Mas vamos lá. Vamos acreditar que o menino vai entrar bem. Porque também tem essa, né, Capri? O Estudiantes teve para matar o jogo e não matou, hein? Então deixou o Corinthians vivo aí. Vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, corintiano empurrando o time aqui com a Bandeirantes. O Vanderlei Luxemburgo vai ajudar e o Ulisses Costa vai classificar o timão para a semifinal da Sul-Americana. É com você, solta a voz e vem! Vem Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola do Estudiantes com Carrilho, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor do Brasil. Abra a volta no toque para o time do Estudiantes. Tenta descer com o Lolho. Ele domina do campo de ataque, vai para frente em cima da marcação. No primeiro, prendeu pelo setor de esquerda. Abre o lance no comando, tenta o toque de bola contigo na intermediária. Recolhe já o Pretzel, fala das alterações do time do Corinthians. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente o time do Estudiantes. Levantamento foi feito na grande área. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. Já domina Benedite. Benedite tenta o cruzamento, levantando o boca do gol. Bola passa por todo mundo. Vai embora para a linha de fundo, tá marcado o jogo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Só confirmando as alterações do timão, deixou o gramado 33, Juan Oliveira, entrou o 9, Yuri Alberto. Sai o 33, Juan Oliveira, entra o 9, Yuri Alberto e também saiu o 11, Romero, entrou o 36, Wesley Romero, sai entre o Wesley. Agora tem cara de time, porque agora você tem Moscardo e Maicon como 2 homens de meio, Rojas e Renato Augusto, ali o Renato já buscando a bola no meio e 2 homens na frente, Wesley e Yuri Alberto. A bola não vai ficar batendo e voltando, tem que passar pelo meio também, né? Não dá para ficar esticando agora como o Bruno Mendes esticou. Vai ser um segundo tempo de muitas emoções, Ulisses. A bola volta no toque de bola com o time do Estudiantes que tenta ser jogando pelo seu campo de ataque. A abertura vem pelo setor intermediário no campo de defesa. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou visitante, viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. A abertura vem pelo setor de esquerda, cruzamento na grande área, Gil vem para tocar da bola, põe para fora. Tá parado o jogo, marcado, escanteio, campo de ataque para a equipe do Estudiantes bater. E o Gil tá querendo tiro de meta. Na verdade, ele acaba marcando uma falta do Gil, um toque de mão. O árbitro e o Gil alegam, bateu no meu peito, não bateu na minha mão. Bem na entrada da grande área, lado esquerdo de campo, falta perigosa para o Estudiantes. E tá parado o jogo. Bate no braço, mas junto ao corpo o braço, né?
Mas cada arbitragem é uma vergonha no futebol. Esse árbitro da América. Falei, ele apita do jeito que ele quer. Ele conduz o jogo no ritmo que ele quer. Esse árbitro aí, com todo o respeito, Vilmar Rodan. E vem para a cobrança Sousa. Sousa para bater falta para a equipe dos Estudiantes. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Braspress. E vem para a cobrança Sousa. Partiu para a bola, correu, bateu! Mas o que é isso? Continua pra você. 1-0 pro Estudiantes. Ô Ramiro, por que você gritou gol aí, Ramiro? Não fui eu, não. Acho que foi você, não, Pretzel. Não, Pretzel não foi. Não. Mas foi um tiro errado do jogador do time do Estudiantes. Ele bateu um tiro de meta, velho. Sousa, em 2 pedaladas, escapa a corrente. 1-0 pro Estudiantes. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Estudiantes, bola foi solta à frente do comando de ataque, vem para ganhar lateral, o time do Corinthians, mas o árbitro para. Maicon queria lateral para o time do Estudiantes bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Estamos com 3h30 de bola rolando o segundo tempo de jogo para você ligado no microfone Bandeirantes. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Vai mexer muito, muda muito o Corinthians com essas entradas, Agora Pretzel? tem mais cara de time, né? A gente tá com uma marcação mais avançada, só que não dá, ó, Estudiantes. Esse tipo de bola aí no meio, o Maicon, Ulisses, você não falou no nome do Maicon. Quem falou no nome foi o Ramiro na escalação. O Maicon não tocou na bola ainda. Nós vamos para 4 do segundo tempo, o Maicon não tocou na bola. Impressionante como ele correu atrás dos caras. Por erros de posicionamento, por um meio campo totalmente aberto. Agora tá com mais cara de time. Você tem 2 meias para levar a bola e você tem 2 atacantes para atacar. É isso mesmo, a redundância é essa, para atacar a defesa dos Estudiantes. Algo que não aconteceu no primeiro tempo. José Luiz em Washington, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, forte abraço pra você. E do meio do campo de defesa, tanto toca de bola contigo, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aperta o Estudiantes, levantamento na grande área, Fábio Santos vem pra corrigir o erro lá na frente. Ela escanteio direita pra equipe do Estudiantes bater. Depois um tapa de primeira pra chegada do Ascacibar pela ponta direita, tava ligado o tio Chico. Fábio Santos corta essa bola, escanteio lado direito de campo. E vem para a cobrança de escanteio, afasta a zaga corintiana, ela quica no setor intermediário, vem para dominar a jogada Mancuso. Mancuso domina, volta na zaga central com Lólio. Lólio domina do campo de defesa, sai jogando contigo na circunferência central. Arcacibar domina, tenta o toque de bola para Mancuso, Mancuso para Arcacibar. Ele domina pelo comando de ataque, vai para frente, tenta o toque de bola novamente na intermediária, ninguém marca. Vem para o jogo o time do Estudiantes, levantamento foi feito à frente pelo setor de campo de ataque na esquerda. Volta Bruno Mendes na marcação, a bola volta com Benedite, ele domina, vem para frente, puxa a jogada novamente, Benedite dominou, recolheu, tentou soltar o comando de ataque, abre a jogada do setor intermediário, lançamento vem para ele novamente, Benedite prendeu para o setor de esquerda, estica a jogada, muito forte o passe, afasta o zagueiro, vem para tirar a bola, saiu, né, cara? E até o auxiliar e o Vilmar Rodan demoraram bastante para entender que a bola já havia saído depois do Ascaciba tentar afastar de qualquer maneira. Tiro de meta, Cássio vem para a cobrança. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tenda Atacado. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente o time do Estudiantes para a batida, frente, vai para fora. Vem bem Bruno Mendes na marcação, ganha tiro de meta o Corinthians. Enquanto o Sousa tentava chutar de perna direita, próxima à meia-lua da entrada da grande área. Ele bate mal, Mascado vai pra fora, tiro de meta pro Corinthians. Esse Sousa tem muito nome, viu? Jogou em grandes times da Europa, não tá jogando nada. Esse é o cara que tá destoando no Estudiantes pra sorte do Corinthians. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. O time do Corinthians tenta ser jogando. O Corinthians não consegue jogar, Pretzel. Parece que o Corinthians está jogando, sabe, na altitude. Não, exato, tem razão. E o time de cabeça baixa, né? Um time sem intensidade, o Estudiantes manda no jogo. Ana Paula Minerato tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, já domina pelo campo de defesa, tenta o toque de bola curtinha pelo setor de esquerda, aperta na marcação, levantamento foi feito à frente do comando de ataque, Fábio Santos para marcar, afasta o zagueiro, vem para tirar o perigo dali, recolhe no campo de defesa lateral para a equipe do Corinthians bater, manda mal para o time do Corinthians cobrar, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, domínio do campo da retaguarda para sair jogando, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário,
área. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. A bola foi solta à frente, tenta Veríssimo. Faria vem para consertar. Gil Veríssimo toca na bola, tira. É na volta do comando de ataque novamente. Tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Recolheu, desceu novamente o time do Estudiantes. A abertura foi feita no comando de ataque. Tenta o toque de bola contigo na intermediária. Vem pro toque. Gil aperta, tentou ganhar, saiu da área. Dominou no comando de ataque. Bola batida, gol. Cássio no canto direito. De novo o goleirão Cássio sai para fazer a defesa. Rollheiser, 23 anos, perna canhota e um balaço do meio de campo. No meio do caminho, Cássio estava lá para salvar o Corinthians em La Plata. 2 bolas na trave e o Cássio fazendo 2 defesas importantes. É o jogo com a cara dele, né? Vai para os pênaltis, ele pega 2 pênaltis. O cenário é esse para salvar o Corinthians, porque como time o Corinthians não está existindo hoje. Mas tá vivo ainda. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, Fábio Santos sai jogando, abriu na ponta, soltou o bom lance do comando de ataque, vem Corinthians, domina, vai pra finta, recolheu novamente no campo de retaguarda, tenta a finta, tentou o toque de bola, Wesley ganha lateral pro Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance e a melhor nota de atendimento do mercado, abra sua conta. semicapital.com.br/Bandeirantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. 8 minutos de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você. 1 Estudiantes, 0 Corinthians. Vem pro jogo do Breno na entrada da grande área. Tentou o Rollheiser, bateu pro gol, bola desviou. Foi embora para a linha de fundo, escanteio para o time do Estudiantes, baterá no Aline Bravo. Ulisses, mais cedo, hoje o ônibus que levava a delegação do Botafogo ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro foi atingido por uma pedra atirada por torcedores do Fluminense. A pedra acertou a janela próxima ao banco de Carlos Alberto, onde Carlos Alberto estava sentado. O atacante não sofreu ferimentos, mas foi atingido por cacos de vidro. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio na direita, levantamento, vem para dentro da grande área, tenta o toque de bola, afasta, Veríssimo, tira para o time corintiano. A bola volta com o Estudiante, sempre a segunda bola para ser para o jogo. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Estudiantes, foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque, o time do Corinthians fica correndo atrás da bola, já domina do comando de ataque, vai para frente em cima da marcação no primeiro, prende o lance, tenta o cruzamento para dentro da grande área, tenta o toque de bola para dentro da área, aperta o Estudiantes, lançamento à frente, vem Rojas, toca para fora o Rojas, põe para escanteio pro time do Estudiantes bater da esquerda. Tabela tranquila do time do Leão argentino na entrada da grande área, depois de um bate-rebate entre o próprio Mauro Mendes e o Rollheiser. Rojas afasta essa bola, Sosa vem para a cobrança. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A bola volta contigo no setor intermediário. Já recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no comando de ataque. Aperta novamente na marcação, na cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Estudiantes bater lançamento na grande área. Tentou Cássio, afasta o zagueiro, tira. É lateral para o Estudiantes bater na esquerda. Tava no meio do caminho o Cássio para tirar essa bola no momento. 64% de posse de bola para o Estudiantes, 36% para o Corinthians. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola pelo setor de esquerda para ser o jogando do time. É o time do Estudiantes que tem lateral pela esquerda, campo de ataque, vem bola levantada dentro da grande área, lateral cobrado, levantamento no banco do gol, subiu o Gil de cabeça, deixou a bola quicar, aperta na marcação, bola tocada para Cássio, tirou no soco, voltou, vai pintar o gol, em cima da linha, Fábio Santos tirou, voltou, bateu pro gol, passa a esquerda, vai embora para a linha de fundo, chute do jogador Rollheiser, tiro de meta pro Corinthians bater, o juiz está dando escanteio aí, Ramiro. Foi depois de 2 bates e rebates, primeiro numa tentativa com o próprio Rollheiser, no meio do caminho afasta Fábio Santos, milagroso para tirar essa bola, escanteio pro time do Estudiantes. Que coisa, Pretel. O Corinthians tá tonto, né? Sabe que esse jogo tá... A cara desse jogo é a seguinte, viu? O Cássio vai pegar 2 pênaltis, porque o Estudiantes não consegue fazer o segundo gol, mas cria, viu? É um dos resultados mais injustos dos últimos anos que eu já vi. Impressionante. Agora o Fábio salvou, a bola pegou na trave, era para estar 4-0, fora o baile agora. Corinthians nas cordas, atordoado. A bola volta com o time do Estudiantes que está jogando no campo de defesa.
Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul é Nakata, Brasil. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Estudiantes. A abertura vem pelo setor de esquerda, vem com Benedite. Ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, tenta o levantamento para o comando de ataque, abriu jogada já para a direita. Lançamento vem na intermediária, aperta o Estudiantes, toca a bola do jeito que quer. A abertura, a marcação vem para tirar o perigo o time do Corinthians. Moscardo perdido no meio do jogo, no meio do campo de ataque, o Estudiantes. Cruzamento na boca do gol, bola batida, Cássio! Espetacular de novo, Cássio para fazer a defesa. Tá caído o goleiro do Corinthians. Não à toa, um dos grandes ídolos deste clube que cresce em jogo grande. Depois de um tapa de primeira do Rollheiser, Cássio, a muralha alvinegra salva o Corinthians, 1-0 na Argentina. As mudanças do Luxemburgo era pra bola chegar na frente. Sabe já que a bola chega? Chega no meio do campo. O Estudiantes entra tabelando. O Moscardo, assim, ó, eu não vou crucificar o menino, porque ele está sendo envolvido por esse pastelão em campo que o Luxemburgo escalou. O menino tá perdido junto com... E fintava e driblava toda a zaga do time de Estudiantes. Primeiro passando pelo Oscar Ciba, depois o Santiago Nunes empurra o jogador do time do Corinthians. Falta lado esquerdo de campo. Bem aplicado o cartão, Pretzel. Bem aplicado. E o Wesley finalmente, 1 contra 1, contra-ataque, o primeiro do jogo. O primeiro, com quase 15 do segundo tempo. Vai mudar o Corinthians de novo, Ramiro. Vai deixar o gramado 44, Gabriel Moscardo. Moscardo saindo com a 44 e entrando o 20, Giuliano. Giuliano entrando com a 20. Se o Luxemburgo disser que o menino sentiu, ele tá de brincadeira, tá? Porque o time tá todo atrapalhado. O menino fez o que foi possível, que é um baita jogador, com 17 anos. Tá melhor que o Maicon. Tinha que ter saído o Maicon. Só deixou porque o Maicon é mais velho. Tomara que o Luxa não diga que o menino sentiu, porque o time inteiro tá sentindo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Do meio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente. O time do Corinthians tem falta pelo setor de esquerda para o time bater. Se posiciona para a cobrança, vem levantamento à frente. É bola para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, vem para a bola, Rojas. Levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, vem para cortar. A bola volta para Gil, ele tenta puxar a jogada do setor intermediário, abriu pelo setor de direita, vem cruzamento na grande área, afasta o time do Estudiantes, domina o time corintiano. A abertura vem pela esquerda, Maicon tenta o levantamento, levantar a boca do gol, aperta o time do Corinthians, já domina do comando de ataque, já prendeu o Veríssimo, empurrou pelo setor de esquerda, vai para finto Wesley, finto do primeiro, finto do segundo, lindo lance, pode fazer o gol, bateu em cima do marcador, afasta o time do Estudiantes, tenta descer para o comando de ataque, Fábio Santos vai chegar na bola para sair para o jogo, ele prende lá atrás com o Cássio que domina e sai jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A para volta do toque de para do time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem para o setor de esquerda, campo de ataque, tenta Rojas, a finta, perde o lance, aperta na marcação para ganhar o time corintiano na primeira, na segunda, na terceira, bola sai para a linha de lado, tá parado o jogo, o árbitro tá dando lateral para o time do Estudiantes, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive estudando e vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou, a bola volta com o Estudiantes, bola batida no gol, Cássio defende, Fábio Santos vem para tirar, o Sousa clareou, ele encheu o pé em Ramiro. Sempre que tem oportunidade ele chuta, agora de perna direita sozinho, quina da grande área, bate Cássio, salva o Corinthians e mais uma oportunidade, 1-0 em La Plata. 1-0 em La Plata, 1-0 para o Estudiantes, o jogo está indo para penalidades máximas. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados, exatamente jogados. 17 minutos de bola rolando, 17 segundo tempo de jogo. Girando o placar da Sul-Americana. Continua para você. Estudiantes 1, Corinthians 0. Precisa avisar o Bruno Mendes que o Corinthians está jogando de preto e branco, viu? E tá errando todos os passes.
A bola volta com o time corintiano. Já domina do campo de ataque, Renato Augusto. Ele toca na bola, abre pelo setor de esquerda para Wesley. Encara a marcação, é a única jogada que o Corinthians tem com Wesley. Vai para finta, escorrega, perde o lance. A bola volta para Fábio Santos sem vontade nenhuma. Wesley vem para ganhar para o time corintiano. Vem para rasgar atrás, o zagueirão põe para fora. Mas o árbitro já havia dado a saída em lateral para o time do Estudiantes bater. O Corinthians fica bastante revoltado porque entende que o último toque foi do Mancuso. Lateral para o Estudiantes. A bola volta do campo de defesa, tenta o toque de bola para ser jogando novamente o Estudiantes, está parado o jogo. Está marcada a falta para o Estudiantes bater do campo de defesa. Falta marcada pelo Fábio Santos no setor de defesa. Aliás, o Wesley acaba deixando uma enxadada em cima do atleta do time de Estudiantes. Falta já cobrada. O Corinthians respira um pouco agora porque adiantou a marcação, coisa que não fez durante o jogo inteiro. E obviamente que o Estudiantes não vai aguentar o ritmo intenso que está tendo. O que o Estudiantes está correndo e desarmando e dividindo é um negócio impressionante, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta do campo de ataque, tenta descer o time de Estudiantes. Foi solto à frente do comando de ataque pelo setor de esquerda, Mancuso. Ele ganha o lance, enfia a jogada do comando de ataque. Vai para finta, perto do Estudiantes. Bola rolada para trás, adianta demais, afasta a zaga corintiana. Vem para cortar o perigo de qualquer maneira. Juliano toca na bola, volta com o time de Estudiantes que domina do campo de ataque. São 18, 19 minutos de bola rolando. Levantamento à frente, afasta parcialmente a zaga do Corinthians. Tenta ser jogando, é pelo comando de ataque, a abertura vem para Wesley, Wesley domina, vai para cima do Mancuso, não, ele faz o break, prende a jogada, tentou inverter para Yuri Alberto, tentou subir para ganhar o lance de peito, ganha o lance, o Yuri Alberto, bom lance, abriu novamente com Rojas, dominou para Yuri Alberto, tá sozinho, não tem ninguém na área, ele domina, dribla, finta, 1, 2, 3 para marcá-lo, enfia a jogada, entrada da grande área, bom toque do Juliano, abriu jogada do comando de ataque para Maicon prendeu para Wesley, Wesley prendeu pelo setor de esquerda, tá na área, fez a finta, esquece a bola, volta na esquerda, campo de ataque, para Fábio Santos, tem Maicon aberto, enfiou para Maicon, o Corinthians tenta ficar com posse de bola, domina, abriu jogada novamente para Bruno Mendes pela meia direita do campo de ataque, Bruno Mendes domina, soltou para Renato Augusto vai para finta, tentou o toque de bola, Maicon passa pelo meio, ele gira a jogada com Rojas domina para Renato Augusto, tentou a finta, esquece a bola, ela volta no campo de defesa com o time do Estudiantes que tenta ser jogando, mais o árbitro para, marcou a falta de ataque para o Estudiantes bater do campo de defesa, Renato Augusto também numa noite péssima, hein? Péssima porque a questão física também, né? Ele tá sem intensidade e o jogo não tá para ele, porque a lentidão dele, os jogadores do Estudiantes estão chegando sempre na bola, sempre antes. Aliás, contra todos os atletas do Corinthians, impressionante, né? Mas ainda é o cara que o Vanderlei não tira, porque é o cara da única bola. É o cara que no lance decide. O Vanderlei vai apostar nele até o final. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 20 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Continua para você. 0 Corinthians, 1 Estudiantes. Mesmo placar do primeiro jogo com vitória do Corinthians. E vem para o jogo o time do Estudiantes. Bola foi solta na bola do gol. Cássio sai para pegar. Repito para você. 1 para o Estudiantes, 0 para o Corinthians. No microfone Bandeirantes, quem está chegando é ela, Aline Bravo. Ulisses, essa semana tem mais partidas pela Copa Sul-Americana. Amanhã, Defensa e Justiça recebe Botafogo às 7 horas da noite. Na quinta-feira, Fortaleza joga contra o América Mineiro e o São Paulo enfrenta a LDU de Quito. Olha só, Yuri Alberto reclamou de um puxão, o árbitro mandou ele seguir, ele continuou reclamando e o árbitro foi lá e deu amarelo para ele. Ele reclamava do puxão e também do árbitro estar no meio do caminho na hora de receber essa bola do Maicon. Vilmar Roldan estava bem na trajetória da bola. Yuri Alberto toma cartão amarelo. Tudo igual no placar agregado 1-1. O time do Corinthians parece nervoso, né, Preto? Nervoso porque Luxemburgo na coletiva, se o Corinthians se classificar, ele vai dizer: tomamos um gol aos 45 segundos, ninguém aguenta e tal. Ele vai dar um monte de justificativo para dizer o seguinte: estamos na semifinal. Só que é muito simplista falar sobre isso, porque o Corinthians foi amassado, né? E as mudanças melhoraram o time um pouquinho, melhoraram, porque piorar não podia, não tinha como ficar do jeito que estava no primeiro tempo, né? Então o que tem que passar a bola é um pouco mais de calma, porque o Estudiantes cansou também. O Estudiantes não aguenta o ritmo do primeiro tempo, está começando a errar bastante. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi solta pelo setor de esquerda, cá para ataque na velocidade de Rojas. Dominou, Rojas vai para a área, cortou, bateu pro gol, bate para fora.
Linha de fundo, tiro de meta para Estudiantes bater. Ele tinha a opção de passe com o Yuri Alberto no campo de ataque, mas no meio do caminho, na hora de chutar, o Rojas bate mascado. Tiro de meta para Estudiantes. Agora o árbitro é uma piada, hein? O Wilmar Roldan. Pô, ele foi tocar na bola e o Yuri Alberto deixou a bola passar porque ele tira o pé da bola. Esse apita com, sabe, vaselina na mão, entendeu? É negócio, certo? Ele apita do jeito que ele quiser, viu? Ele é escorregadio, viu? Ele é escorregadio. É um bagre ensaboado. Essa foi boa. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando. Prende o lance o time dos Estudiantes, que o bagre é um peixe liso, né, Preto? Liso. De um couro liso, é difícil segurar ele. E por que o jogador ruim é chamado de bagre? Cabeça de bagre, né? Porque hoje eu não sei, porque o bagre ele não é comestível, é isso? Seria isso? Não tenho a mínima ideia. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, aperta pelo setor de esquerda, tenta descer novamente o time do Estudiantes. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem Gil para travar, põe para fora. É lateral para a equipe do Estudiantes bater pela esquerda, campo de ataque. O tempo do atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Dá no Tenda Brasil. Nós vamos chegando já a 28 minutos de bola rolando, se posiciona para a cobrança de lateral. É lateral do campo de ataque novamente pelo comando para a equipe do Estudiantes bater. Lateral foi cobrado, o levantamento vem para dentro da grande área, aperta no toque de bola, afasta parcialmente a zaga do Corinthians. Gil não sobe, a bola volta, Veríssimo sobe de cabeça, tira, voltou para Gil, rasga o time corintiano, tira de dentro da grande área de qualquer maneira. Yuri Alberto corta para o time do Corinthians, a bola volta no comando, aperta o Estudiantes, bola foi solto no comando de ataque aos trancos e barrancos, no bate, rebate, a bola volta, tentou bater pro gol, pega mal, manda para a linha de fundo, Rodrigues está parado, o jogo marcado, tiro de meta para o Corinthians bater. Depois que o volante pega numa sobra no bate e rebate na entrada da grande área, o Lucas Veríssimo tenta afastar o perigo dali, mas de frente para o crime, bate para fora. 1-0 para o Estudiantes. Igor Rodrigues disse cabeça de bagre porque ela não existe. Esclarece aqui um ouvinte nosso no chat. A bola volta do toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, tentava descer o time do Corinthians, passa muito mal a bola, Bruno Mendes, a bola volta, Bruno Mendes não, passa muito mal a bola, o time do Corinthians, recolhe do comando de ataque, tentava a finta, tentou o toque de bola, Michael não conseguiu, a bola voltou pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, Coutinho, Benedetti domina, vem para a finta, tenta o toque pelo setor de direita, já abre o lance do comando de ataque, boa bola enfiada, fecha a zaga corintiana, cruzamento, vem para dentro da grande área, Gil sobe de cabeça, vem para tirar para o time do Corinthians, vem Rojas, toca na bola, ela volta com o time corintiano, tenta um toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, o time do Corinthians, lançamento foi feito à frente para o Yuri Alberto, mas na fogueira, muito forte o lançamento para ele, lateral para o time do Estudiantes bater no campo de defesa. Ele recebe um passe do Rojas que diz assim, ó, pega esse passinho aí, meu amigo, a bola se perde para lateral, 1-0 para o Estudiantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados. É, meu amigo, 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você. Estudiantes 1, Corinthians 0. Jogo, placar que leva o jogo para penalidades máximas na decisão da semifinal da Sul-Americana. Alô, Aline Bravo. Ulisses, mais cedo pela Libertadores, o Internacional venceu o Bolívar por 2-0. Com esse resultado, o time avançou para a semifinal da competição e aguarda o vencedor do duelo entre Fluminense e Olímpia para a disputa. E tenta descer, vem pro toque de bola, recolhe contigo da intermediária, Fábio Santos tira pro time do Corinthians, afasta, joga a bola, volta no toque de bola para Maicon, domínio pro Corinthians, dá o tapa na bola, tenta partir pro comando de ataque, abriu jogada pela direita do campo de ataque, desce novamente Rojas dominou, já partiu, Bruno Mendes chega, Rojas domina, solta na entrada da grande área, bola para Rojas, vai bater, trava o zagueiro, tira, volta no toque de bola de Maicon domina pelo setor de direito do campo de ataque para Bruno Mendes, ele tenta o toque de bola, sai jogando novamente Rojas, recolhe pro time do Corinthians, faz o giro em cima da sua marcação, enfia a jogada pelo setor de direita, Maicon abre o lance curtinho para Rojas, domina pelo setor de direito do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians com Bruno Mendes, ele domina pelo seu campo intermediário, vai para frente, tenta o toque de bola contigo novamente, Yuri Alberto pede do comando, bola foi solta para ele, tentou o domínio, fica no chão, Renato Augusto, falou que foi puxado pela camisa, o árbitro mandou seguir, a bola volta, Bruno Mendes vem para a marcação, aperta para o time do Corinthians, tenta ganhar o lance, bola foi solta pelo setor de esquerda, a zaga do Corinthians escancarada, desce o Estudiantes, cruzamento vem na esquerda em cima do Bruno Mendes, ele tira
o perigo, bola volta com a equipe do Corinthians, que do meio do campo de ataque vai para finta, tenta o toque de bola, Renato Augusto ganha lateral. Lateral para o Timão bater pela direita do campo de defesa. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Pois não, Preto. Eduardo Domingos está dando uma mão pro Luxemburgo, porque o time do Estudiantes cansou claramente. Já não tem aquela força, porque, óbvio, não conseguiria manter o ritmo, né? Porque foi dominante, foi avassalador sobre o Corinthians, mas não fez o segundo gol. O Eduardo Domingos não mexe no time. O Corinthians agora está melhorando o jogo, né, e está fazendo o tempo passar. Por enquanto, ainda vivo nos pênaltis. A bola volta com o time corintiano, tenta descer do comando de ataque, bola muito mal passada, recolhe Fábio Santos, péssimo no jogo também hoje, domínio do campo de ataque, tenta descer o time, tenta o toque de bola, deu vantagem novamente, o time tenta descer do comando de ataque, aperta o Estudiantes para a entrada da grande área, ninguém marcou, vem a pancada pro gol na trave de novo! A terceira bola na trave do time do Corinthians. Alô, Big Dog, ligado no microfone, Bandeirantes, grande Big, Sapão, Yuri, o Fernando curtindo o Souzaço Bandeirantes e o Maicon toma amarelo. Porque antes da vantagem, aliás, ele acaba fazendo a falta em cima do Ascaciba, que até bateu de perna canhota e quase marca um golaço pro Estudiantes em La Plata. Não, o jogo falou. O jogo falou. Vai para os pênaltis e o Cássio vai pegar 2. Tá falando o jogo. É a única chance do Corinthians. O Michael exausto, hein? Não tocou na bola e só corre atrás dos caras. E tomou o cartão amarelo justamente. Vem de novo. Lá vem eles, Ulisses. Motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos 99. Lateral para o time do Estudiantes bater. O Estudiantes merece a classificação pelo que tá jogando, merece, hein, Preto? Mas se for para os pênaltis, o Cássio pega 2. Não sei se o Andújar pega 2 também. O Cássio vai pegar 2 pênaltis. O jogo tá falando. O cenário do jogo é esse, né? Que goleiro o Cássio, hein? Que sorte também. A bola volta do toque de bola com o time do setor intermediário. Afasta o zagueiro, tira dele. Bola volta para o setor de esquerda. Aperta na marcação. O time do Estudiantes. Cruzamento vem na grande área. Subiu o Veri, subiu de cabeça. Corta, tira o perigo. Volta para Rojas. Rojas rasga para o time corintiano. Tenta o levantamento à frente. Yuri Alberto briga. Ouviu o toque na mão. É falta. Falta para o Corinthians bater na circunferência central do gramado. E o que causa até uma revolta muito grande do Yuri Alberto, porque ele pediu até cartão amarelo para o próprio jogador do Loio, mas o árbitro apenas marca a falta bem no círculo do gramado. 1-0 para o Estudiantes. A bola volta do campo de defesa para ser jogando o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil! É impressionante a trave e a sorte que o Cássio tem, né? Fala que o bom goleiro tem que ter sorte, isso, né? E ele é o gigante, né? O maior da história, para a grande maioria, para praticamente todos, né? Bom, inclusive eleito pelo Ronaldo Giovanelli, que é um dos grandes goleiros da história. Então, o Cássio realmente hoje está entrando para a história, porque o que ele está fazendo é um negócio realmente maravilhoso, mas com a sorte. A trave ajudando também, porque era para estar, sem exagero, tá, pessoal? Era para estar 5-0 para o Estudiantes. E vem para o jogo, domina, tenta o toque de bola, Fábio Santos, seca ali da esquerda para Renato Augusto, tenta o passe de bola para o meio, passa mal. Renato tenta chegar da bola para ganhar para o time do Corinthians, não consegue. Ela volta na intermediária com o Gil. Gil domina para o time corintiano, tenta o levantamento à frente, faz o break, volta com o Cássio no campo de defesa que sai jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Corinthians tenta equilibrar um pouco o jogo, né, Preto? Claro, o Estudiantes agora bastante desgastado, ainda tentando marcar o campo todo, não consegue mais. Agora tem uma falta violenta lá em cima do Wesley. Vai sair mais um cartãozinho pro jogador de Estudiantes. Aí vem o Corinthians. E vem para o jogo, o time do Corinthians, bola foi solta para Yuri, para Michael domina pelo setor de direito no campo de ataque, deu para Rojas. Rojas prende o lance, passa muito mal. Ela volta com o time do Estudiantes que tenta descer do campo de ataque, aperta na marcação, vem para o toque de bola, Rojas tenta chegar da bola, corre atrás. O Estudiantes toca de pé em pé, já domina do campo de ataque, aperta na marcação, vem para rasgar a zaga do Corinthians, tira muito bem ali Bruno Mendes. Ela volta no comando com o Yuri Alberto domina no setor intermediário. Lindo o drible do Yuri, bateu pro gol, mandou para fora. Tiro de meta para a equipe do Estudiantes bater. E o Yuri Alberto tinha até a opção de tentar levar um pouco mais a bola, mas prefere arriscar bem na quina da grande área, lado direito de campo. Bate meio torto na bola. Tiro de meta para o Estudiantes. E tenta descer o time do Corinthians. O árbitro para o jogo. Marcou a falta para o Estudiantes bater.
Foi justamente em cima do Carilho, próximo à circunferência central do gramado do Lucas Veríssimo. Falta que já vai ser cobrada, tem pressa Estudiantes. Curiosidade, o Corinthians cometeu só 8 faltas. Parece que cometeu umas 20, né? Mas não, sabe por quê? Porque correu tanto atrás do Estudiantes e só cometeu 8 faltas. Só 8. O tempo não para, Bandeirantes marca. 32 minutos de bola rolando, 32 de bola rolando para você conferir etapa final de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Vale vaga, nada mais, nada menos do que para a semifinal da Sul-Americana. Estudiantes 1, Corinthians 0 na Bandeirantes. Aline Bravo tá indo para os pênaltis aqui, viu, Aline? Girando a Copa do Brasil Sub-20, Ulisses, o Vasco vence o Fluminense por 3-2 e mais cedo o Corinthians venceu o Santos por 2-0. E aí, Ramiro? Mexe o Estudiantes pela primeira vez na partida, sai o 30, Jorge Rodrigues, o Rodrigues sai com a 30 e entra o 8, Zucchi no Estudiantes. Jogou aqui na semana passada, saiu no segundo tempo, é jogador mais de chegada, viu? Não é jogador de marcação, é meia mais avançado. A bola volta com o time do Corinthians, tenta Gil, perde a bola, ganha na sequência, vai pra finta, prende Gil, lance, pede falta, o árbitro manda seguir, já domínio do campo de ataque, aperta o time do Estudiantes, bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para cima, a marcação no primeiro, prendeu o time do Estudiantes, levantamento vem pelo setor intermediário, prende Arcacibar domina no campo de ataque, tenta o toque de bola na esquerda, domina o Estudiantes para ser jogando no setor intermediário, no seu campo de ataque, é bola pro time do Estudiantes tocar, e aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila, viu? Como você vive apostando. Estrela Bet jogou, brilhou e tenta descer o time do Corinthians. Bola foi solta na direita. Falta no Yuri Alberto. E vai pintar cartão. E me parece pro Lolho, que acaba deixando uma enxadada em cima do atleta do Corinthians. Cartão amarelo pro Lolho, zagueiro do time do Estudiantes. Falta pro Timão. Fomos críticos do Yuri Alberto, com razão, certo? Mas ele entrou bem no jogo. Para a realidade do Corinthians, ele não entrou mal, não. Quando a bola chega nele, tá saindo alguma coisa. Pelo menos isso. A bola volta no toque de bola, é verdade. Pretzel domina novamente o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direita, tenta o toque de bola com o time Bruno Mendes. Ele domina para o time corintiano, vem para a finta, recolhe Rojas. Rojas prendeu para Bruno Mendes, já passa Rojas, pede na linha de fundo, bola tocará para ele, ganha lateral. Lateral para o Timão, batendo pelo direito do campo de ataque, lateral para o time do Corinthians cobrar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lateral vai ser cobrada pelo setor de esquerda. Você está curtindo o sonsaço, Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Juliano pede a jogada, para foi chuta na entrada da grande área para Yuri Alberto, ele prende o lance, volta a jogada com o Bruno Mendes, que domina pelo setor de direito do campo de ataque, abriu o Bruno Mendes, tentou chegar na linha de fundo, vem o zagueirão para tirar, ele tira o perigo, agora volta para Juliano, Juliano domina para o time do Corinthians, prende a jogada, continua no campo de defesa, sai jogando para o Corinthians no campo de retaguarda, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, já domina o time corintiano, tenta descer pelo setor de esquerda, Corinthians tenta um gol para nem ir para pênaltis, 1-0 para o Corinthians no primeiro jogo, agora o Corinthians perde por 1-0, bola para Fábio Santos, que volta no toque de bola de Veríssimo, Lucas Veríssimo domina para o time do Corinthians, devolveu para Fábio Santos pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, houve a falta do Fábio Santos, que vai tomar amarelo, chegou atrasado na bola. Atrasado demais, acaba fazendo a falta em cima do jogador do Estudiantes, cartão amarelo para o jogador Fábio Santos do Corinthians. O Fábio é uma bandeira do Corinthians, eu gosto muito dele, cara, muito dele, só que é o seguinte, né? Futebol ele é cruel em determinado momento, né? O Fábio hoje faz uma das piores partidas dele pelo Corinthians. Tá parado o jogo, tá marcado novamente. Que chegada do Fábio, hein? Amarelo ficou de graça, hein, velho? E foi em cima do Mancuso. O Fábio, que aliás já disse que não pretende continuar a carreira depois desse ano. Ele tá, como até o próprio falou, 99% tendencioso para sair desse time do Corinthians. Vai mexer o timão. Sai o camisa 8, Renato Augusto. E vai entrar o 5, Fausto Vera. Fausto Vera vai entrar com a 5 no lugar do 8, Renato Augusto. O Renato tá exausto, mas é aquele cara que o próprio Lucha já falou. Eu não vou tirar que ele me decide jogo. É verdade, ele decide jogo. E outra, tem pênaltis, né? Tá indo para pênaltis. Por que será? O Renato concordou com ele ali, né? Deu um beijo até no Vanderlei Luxemburgo. Agora, Fausto Vera, será que não era melhor ter tirado o Michael, que já tem cartão amarelo? Né? Porque se o Michael pode ser expulso ainda. Corinthians fechadinho para levar para os pênaltis. Vou falar um negócio para você. Fausto Vera pode fazer o gol da classificação, que o futebol permite isso. Mas ele está muito mal. Ele vive um péssimo momento da carreira dele.
Fausto Vera muito mal. Olha o que já fez. Tentou toque de bola com o time da intermediária Roas. Passa mal, a bola volta com o time do Estudiantes, que domina na entrada da grande área. Vai tentar o toque de bola com o time novamente pelo setor de esquerda. Domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque, aperta o time do Estudiantes. Você ligado no microfone Bandeirantes. Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina no campo de retaguarda. Obrigado, torcedor Altair. Tá ligado em Bauru. Grande Altair curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. A bola volta do campo de ataque. Apertou a marcação. Tentou o toque de bola pelo setor de esquerda. Já domina novamente o Estudiantes. Ameaça o levantamento. Vem pro break. Prende a jogada Coutinho. Domina novamente Benedetti. Ele tenta o toque de bola. Abriu pelo setor de esquerda. Vai bola solta para dentro da grande área. Aperta o time do Corinthians com o Gil. Vem para rasgar o time corintiano. Tira dali Maicon. Corta o perigo. A bola volta novamente no toque de bola com o time do Estudiantes, que tentou o segundo gol para não ter penalidades e se classificar direto. A bola volta no campo de ataque. Cruzamento da boca do gol. Tentou Gil para tirar. Complemento o lance. Vem para afastar novamente. Tenta o toque de bola, o time do Corinthians para ser para o jogo. E o aperto, toca de cabeça, mas toca para ninguém. É na falta, campo de defesa para ser jogando novamente no setor intermediário. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E já domina, vem para o toque de bola, o time do Estudiantes. A abertura vem pelo setor de direita do campo de ataque. Prende o lance contigo no setor intermediário. Reculou no meio. Arcacibar domina, tenta o passe de bola, solta contigo no setor intermediário, aperta pelo setor de esquerda, a abertura vem com Sousa domina, tenta o cruzamento para dentro da grande área. Fábio Santos escora, tira o perigo, bola volta com o time corintiano. Domina o Wesley, prende para o Corinthians, para Fábio Santos rasga, tenta o toque de bola, mais volta no setor intermediário para o Estudiantes. Bateria ser jogando no seu campo de defesa, aperta na marcação, tenta o toque de bola, o time do Estudiantes vai para cima do time do Corinthians, vem para o toque contigo no setor intermediário, aperta na marcação, você ligado no microfone Bandeirantes. Loilo, ele domina novamente no campo de ataque, vem para finta, prende Lólio, ele tenta o toque de bola perto do time do Corinthians, mas ouviu o toque de mão. O árbitro parece que parou o jogo, não, mandou seguir. A bola volta do toque de bola, tentou o domínio, Fausto Vera lançou a jogada para Yuri Alberto, que vem para ganhar lateral. E o Nunes sentiu cãibras, hein? Sentindo bastante. Daqui a pouco, Bozelli. Mauro Bozelli no time do Estudiantes. O árbitro não entendeu que de fato foi mão do Fausto Vera. Tem arremesso lateral o Corinthians. O Estudiantes cansou, nós estamos falando sobre isso há um tempão. E eles estão errando passes de 5 metros. E dando o contra-ataque. Ele marcou, ele deu o toque lá atrás. Então, é 2 pesos, 2 medidas, né? Tem razão. Quando o Loilo meteu a mão na bola ali, ele mandou seguir. Não, ele marcou também. Não marcou não, mandou seguir. Ele mandou seguir, os jogadores do Corinthians foram para cima no primeiro tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Pois não. Diz aí, Ramiro. Daqui a pouco, Mauro Bozelli, jogador que ficou por 2 temporadas no Corinthians, 67 partidas, 16 gols marcados, vai entrar no time do Estudiantes. A bola volta no campo de ataque, tenta o toque de bola do Estudiantes, escorregou o Bruno Mendes e enganou a marcação. A bola saiu para a linha de lado, lateral para o time do Corinthians bater. Ele poderia ter marcado o toque de mão, sim, mas ele devia ter dado a falta antes, né? Que o jogador do Corinthians tomou a falta. Mexe o time do Estudiantes. Vai sair o lateral direito, 14, Mancuso. Mancuso sai com a 14 e entra o 17, Mauro Bozelli. Mauro Bozelli entrando com a 17 no lugar do lateral direito, Mancuso. Jogou muito Mancuso. Mancuso, olha, vou falar um negócio, viu, Ulisses e Ramiro? Aqui no Brasil, os laterais direitos sumiram aqui no Brasil, né? Esse Mancuso do Estudiantes aí, viu? Acho que dá pra investir nesse cara, é bom lateral esse cara. Agora eu quero ver quem é que vai fazer lateral lá pra jogar em cima do Fábio Santos, que ele vai improvisar alguém. Vamos ver. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, mais 5 de jogo, pelo menos com tempo normal. A bola volta com o time do Corinthians, prende o lance, Yuri Alberto domina para o time corintiano, abriu o compasso, bateu pro gol em cima do zagueiro, a bola explode. Repito para você, 41 minutos de bola rolando, etapa final de jogo, girando o placar da Sul-Americana, vem pro jogo o time do Corinthians, Wesley dominou, tá na área, tira o zagueiro. Aqui continua 1 pro Estudiantes, 0 pro Corinthians no futebol da Bandeirantes. Quem chega é você, diz aí, Aline Bravo. Ulisses, lembrando que amanhã pela Copa Sul-Americana, a Defensa e Justiça recebe o Botafogo às 7 horas da noite. Na quinta-feira, Fortaleza joga contra o América Mineiro e o São Paulo enfrenta a LDU de Quito.
É o futebol do microfone Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Domínio no campo da retaguarda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. É lateral para o setor de esquerda, campo de ataque para a equipe do Corinthians bater. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. Vem para a marcação, Yuri Alberto faz a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para a equipe do Estudiantes bater. E ele já tem cartão amarelo, o Yuri Alberto. Ele faz a falta depois de errar o passe, acaba até no entreveiro com o jogador do time dos Estudiantes. Falta na linha divisória do gramado, lado direito. Falta normal, senão é lance para segundo amarelo. É que ele ficou ali discutindo com o cara. Sai do bolo, pô, já tem amarelo. Agora esse número 10 aí, hein? Rollheiser, hein? Bom, hein? Bom, Mancuso, 23 anos, hein? Mancuso e Rollheiser, dois jogadores muito bons. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Um comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. A para a volta do setor intermediário. Recorde do campo de defesa. Estamos chegando já a 42, quase 43 minutos de bola rolando. O segundo tempo de jogo está indo para os pênaltis. Mais desce o time dos Estudiantes. A abertura foi feita pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Cara, o Estudiantes meteu 3 bolas na trave. Foi um negócio impressionante no jogo. A bola do Estudiantes não entrou. Aliás, foram 4. 4 bolas na trave, né? 4, porque naquele chute que ela desvia num jogo do Fábio, sim, né? Ela bate na trave também. A bola volta com o time do Estudiantes. O Corinthians fica vendo o jogo do meio do campo de defesa. Vem Juliano. Ele prende o lance no campo de retaguarda. Vai para a finta, tenta o toque de bola. Yuri Alberto na proteção. Toma o tranco nas costas. O árbitro mandou seguir. Ela volta no campo de retaguarda. Aperta Gil. Aí sim, toma lá da cá. Isso aí. Ele manda seguir do meio do campo de defesa. Vem para o toque de bola. O time do Corinthians para ser jogando. Recolhe pelo setor de esquerda. Rojas lançou jogada para Yuri Alberto. Dominou para o Corinthians. Toma falta. O árbitro mandou ele levantar e jogar, cara. Inacreditável o árbitro do jogo. Depois de uma falta nitidamente em cima do jogador Yuri Alberto, que se livrou da marcação. Só se ele simulou, mas o fato é que o árbitro não marca falta. Bola para o Estudiantes. E tenta descer novamente, recolhe o time do Estudiantes, prende pelo setor de esquerda do campo de defesa, Rojas tirou. Estamos chegando já a 44 minutos de bola rolando, bola volta pelo setor de direita. Placar do jogo de 1-0 para o time do Estudiantes, levantamento foi feito à frente, cruzamento na grande área, Cássio pega. Segura o goleiro do Timão para fazer a firme e boa defesa. Depois do levantamento do Sousa na entrada da grande área, ela desvia. Fácil para o goleiro Cássio salvar o Corinthians. Já tinha amarelo o jogador que pegou o Yuri, ou Ramiro? Senão era expulsão, cara. Vem cá, viu o Mar Roldan, eu falei, ó. Ele apita do jeito que ele quer. Falta clara. A bola volta com o time do Estudiantes que domina pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Já prende o lance pelo setor de meio de campo. Você ligado na Bandeirantes. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Lançamento na grande área, perto do Estudiantes. Vem para tirar Bruno Mendes. A bola volta no peito. Vem Fausto Vera para a marcação. Já domina pelo comando de ataque o time do Estudiantes. Cruzamento vem na segunda trave. O toque para trás. Recolhe o time do Corinthians para sair para o jogo. Rojas corta, Yuri Alberto ganha, perde para o time do Corinthians, domina o time do Estudiantes para sair jogando novamente no campo de ataque. Motorista parceiro, na 99, meu amigo. Na 99 você ganha com um pacote de ganhos exclusivos. É 99. Tá parado o jogo, escanteio para o Estudiantes bater, que tenta o gol para dar a classificação. Bozelli tentava partir para cima da marcação, explode em cima do atleta do Corinthians. Escanteio, mais 4 minutos, vamos a 49 da segunda etapa. Escanteio pro time do Estudiantes bater pela direita, vem levantamento dentro da grande área, Castão vai, ela cai na segunda trave, afasta a zaga corintiana, contra-golpe do Corinthians, tentou chegar na bola, vem pra tirar, vem pra rasgar ali atrás no campo de defesa, Benedetti, ele põe pra fora, lateral para a equipe do Corinthians bater. Arremesso lateral, salvando a equipe do Estudiantes no contra-ataque que teria o Rojas, oportunidade agora, setor de defesa. Arremesso manual para o Corinthians, lado direito de campo. A bola volta do campo de defesa, lateral foi cobrada à frente, tenta o toque de barulho, Alberto não consegue descer, o time do Corinthians aperta na marcação, já domina do campo de defesa, tenta o toque contigo no setor intermediário para ser jogando. É bola para o time do Corinthians que prende com o Fábio Santos, ele domina para o time corintiano, tenta partir para o comando de ataque, tem o Wesley aberto, recolhe a jogada, o time do Corinthians tenta descer pelo setor de esquerda, Juliano toca na bola, bate no zagueiro, sai em lateral para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Estamos aí para você com 46 minutos de bola rolando, 46 minutos de bola rolando, você ligado
ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. 46, você ligado no futebol de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Levantamento vem para o toque de bola de Gil. Gil busca a jogada com o Maicon, já prende pelo campo de defesa, abriu novamente para Bruno Mendes prende pelo meio de campo, passe de bola ridículo. Bruno Mendes, o teu time é o de preto e branco, não de vermelho e preto e branco. Domínio do campo de ataque, o time do Estudiantes, levantamento vem para dentro da grande área, aperta, limpou por lado errado, novamente Bozelli, vem cruzamento da grande área, o Estudiantes chega, afasta a zaga corintiana, Rojas tira de cabeça, mas tira muito mal, ao invés de matar e dominar. Domínio do campo de ataque, aperta o time do Estudiantes, levantamento vai ser feito à frente, estamos chegando com 47 minutos, ele usa 49, o jogo está indo para pênaltis, mas o Estudiantes quer o gol da classificação e já mereceu. Cruzamento vem na grande área, ela vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Corinthians fecha a casinha nessa etapa final da partida, inclusive vamos a 49 por enquanto, 1-0, vamos aos pênaltis. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. E aí, Pretzel? Aí o jogo falou, né? Eu falei sobre isso aos 25, né? O Estudiantes vai continuar jogando bola na área, o Corinthians se posicionou melhor, porque não poderia ficar pior. Vai para os pênaltis agora. E aí, ó, olha aí, ó. Olha o Corinthians, Rojas dominou, deu para Juliano limpa a jogada, pode abrir pela direita, limpou o lance, bateu pro gol, passa a esquerda do gol, vai embora! Linha de fundo numa jogadaça do Juliano agora. Ele recebe o bolão do Rojas no meio de campo, bate de perna direita, é bem verdade, se livrou da marcação no meio do caminho, bate para fora. Por enquanto, 1-0 para o Estudiantes. O Estudiantes deu muito espaço no segundo tempo, como era previsível, sabe por quê? Ninguém aguenta a intensidade que eles tiveram na primeira etapa. O primeiro tempo foi um baile, ainda assim eles acertaram a trave mais 2 vezes no segundo tempo. A classificação do Estudiantes seria merecida, mas não mataram o jogo. Vai para os pênaltis, e nos pênaltis o Cássio ele cresce 2 vezes. É um negócio impressionante, né? Então o Corinthians tem muita chance de passar. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, tenta descer o time do Estudiantes, bola foi solta pelo setor de direito do campo de ataque, cruzamento na grande área, Bozelli cabeceou, bola desvia, vai embora para a linha de fundo, escanteio na direita, bateu no Veríssimo, escanteio direita, campo de ataque para o Estudiantes bater. E os atletas vão para cima do Veríssimo, que depois vai ao canto ali da torcida pedindo para cantarem mais, obviamente direcionando ao setor visitante, onde está a torcida do Corinthians, vai chuveirar da grande área. E vem bola para dentro da grande área. Escanteio, último lance do jogo. O time do Estudiantes quer o gol da classificação. Partiu para a bola. Levantamento na grande área. O toque de cabeça afasta o time do Corinthians. Bola volta, batida, gol em cima da marcação. Ninguém do Corinthians para contra-golpear. Ela volta com o time do Estudiantes. Ergue o braço, vai terminar. Não, ele deixou o último lance do jogo. Cruzamento vem na grande área. Ela quica tranquilo, Cássio. Domina para o Corinthians. Vai perder a bola o Roldan. Rondon pede a bola, vai terminar o jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Corinthians vai perdendo o jogo, vamos para penalidades máximas aí, Pretzel. Alô, Ramiro. Depois de mais uma oportunidade, agora o Corinthians mais uma vez vai decidir nas penalidades e pode contar com o goleiro Cássio, que salva o timão em diversas oportunidades. Pode chamar então, vem aí meu caro Ricardo Capriotti, vamos às penalidades, Capri. Muito bem, daqui a pouquinho então, quem comanda aqui sou eu por enquanto, viu, Ramiro, tá chegando agora, mas fez quase bem. Alô, Capri, vamos para os pênaltis aqui, Capri. Vamos lá, Ulisses, sai se preparando aí porque vem aí muita emoção e é um milagre de São Jorge, não é? O Corinthians levar esse jogo para os pênaltis. É um milagre, porque o que o Estudiantes fez, principalmente no primeiro tempo, e o Corinthians perder só por 1-0, Pretzel, o milagre de São Jorge. Agora, São Cássio em ação, não é? O São Jorge e o São Cássio salvaram até aqui, agora está nas mãos do São Cássio, porque ele jogou muito, defendeu demais. Ele e a trave, os dois melhores em campo, Cássio e a trave. Então agora está nas mãos do Cássio a classificação do Corinthians depois de tomar uma amassada do Estudiantes, Pretzel. Não, você foi muito bem, Capri, o milagre de São Jorge, é isso aí mesmo, cara. Olha, há muito tempo que eu não via, eu estou há 16 anos aqui em São Paulo, graças a Deus com muita honra, mas já nos meus 30 anos de jornalismo, nos 14 anteriores que eu acompanhava o Corinthians, há muito tempo que eu não via o Corinthians ter um time tão mal treinado em campo e ser simplesmente dilapidado pelo adversário.
O Corinthians hoje foi amassado no tempo normal. Amassado. E isso tem que ser debatido. Se o Corinthians se classificar, a imagem do Cássio rezando agora no banco. Que jogador, que goleiro. E com 4 bolas na trave, né? Então, o milagre de São Jorge, Capri. Você foi muito feliz na tua definição, mas não dá para deixar de analisar o que foi o catado do Corinthians. Uma atuação constrangedora. Melhorou no segundo tempo, porque pior que estava não poderia ficar. Podia estar nós 4 no banco aqui, não mudaria nada, porque se a gente botasse o Yuri Alberto, colocasse outros jogadores, óbvio que teria que fazer isso. Ainda ele não botou o Mosquito também, que para mim poderia puxar melhor contra-ataque do que o Wesley. Então agora é o seguinte, agora é um duelo de 2 grandes goleiros. O veterano Andújar, campeão da América pelo Estudiantes em 2009, e o imenso Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. Agora, Corinthians passando, vai para uma semifinal, ótimo, tá tudo certo. Mas a gente tem que debater depois o que foi a atuação do Corinthians no tempo normal. Há muito tempo que eu não via algo tão ruim, tão constrangedor de um time que tem uma folha salarial, de um clube, né, de 18 milhões de reais. Mas tá vivo e deve passar, porque o Estudiantes não conseguiu matar o jogo no tempo normal, era para ser 5-0. 5-0 no tempo normal, não conseguiu. Vai para os pênaltis e agora o Corinthians cresce na parada. Quando o Cássio abre aqueles braços, né, o Capri? Chega a dar até medo no adversário. Isso aí tá claro para mim. E ele cresce demais. Capri. Vamos ver agora, está nas mãos do Cássio, que já salvou o Corinthians no tempo normal com grandes defesas e mais 4 bolas na trave. E agora Cássio será o responsável por classificar o Corinthians. Claro que os batedores têm que fazer o papel deles também, porque não adianta só o Cássio defender se os caras não forem lá marcar. E agora, vamos ver, não é? Vamos ver o que vai fazer o Corinthians depois de ser amassado no primeiro tempo, depois de não conseguir chutar uma bola a gol no segundo tempo, quando o Estudiantes tirou um pouquinho o pé. A única bola a gol chutada pelo Corinthians foi do Juliano, já no final agora do jogo aí, que passou com perigo à esquerda do Andújar. A única bola que o Corinthians chutou no gol em 90 minutos, muito pouco. E o time, olha, se voltar classificado, vai ser um milagre. Um milagre que São Cássio poderá garantir para o Corinthians em La Plata, na Argentina. Vamos lá, já tem os batedores aí, Ramiro? Ainda não, Capri, eles estão sorteando aqui o lado do campo e também quem vai começar. O Cássio acaba escolhendo o canto, obviamente, que está também a torcida do Corinthians como visitante. Andújar, goleiro experiente, 40 anos, 1,94 m. O Cássio tem 1,96 m, 36 anos. Vai ser um embate de gigantes na partida de hoje, Capri. É isso aí, já estão definindo os lados ali. Claro que o Vanderlei Luxemburgo já sabe quem vai cobrar pelo Corinthians. Certamente treinaram cobranças de pênaltis nos dias que antecederam essa partida decisiva. E agora a gente vai ver aí, vai conferir quem é que vai se dar melhor. Cássio ou Andújar, 2 experientes e grandes goleiros no tamanho e na qualidade também. Mas o Cássio é um monstro. Esse é indiscutível. Se o Corinthians hoje está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, é graças a Cássio. E se pode ir à semifinal, é graças a Cássio também, que vai ter esse papel de conduzir o timão nas cobranças de penalidades máximas. Vamos lá, vamos voltar para as cobranças. Vai começar, se segura corintiano, porque agora é emoção. E emoção é com ele, é com você mesmo. Pode vir, vem Ulisses Costa. Muito bem. Vamos para cobranças de pênaltis. E essa batida do Corinthians, a Copa do Brasil Sul-Americana foi sempre assim, né? Hein, Ramiro? Sempre assim, inclusive na Copa do Brasil também, classificações em muitos momentos. Sousa já toma distância e vem para a cobrança. Sousa para a primeira cobrança. Sousa para bater para o time do Estudiantes. Sousa vem para a cobrança, Cássio no meio do gol. Sousa, ele partiu para a bola, bateu, é gol do Estudiantes. Cássio pro canto esquerdo, Sousa mete no canto direito, Ramiro. Experiente Sousa, perna direita, bate ligeiro nela. 1-0 nas penalidades pro Estudiantes. Quem vem bater pro Corinthians agora? Eu sinto um ambiente pesado no Corinthians, Preto. O time não jogou da maneira como se espera, uma decisão de quartas de final, né? Podia ser um torneio início. Olha o que eu tô dizendo. Mas é um torneio, uma competição. O Corinthians não pode jogar do jeito que jogou, né? Foi um catado em campo. Vamos lá agora. Fábio Santos vem para a cobrança agora. Fábio Santos pro time do Corinthians. No gol tem Andújar. Fábio Santos, Andújar no meio do gol.
Fábio Santos para a cobrança de perna esquerda para o time do Corinthians. Cássio ajoelhado fora da grande área. Fábio Santos para bater o primeiro do Corinthians. O Estudiantes bateu e fez. Fábio Santos bateu, é gol do Corinthians. No meio do gol, como manda o manual do desespero. Bate de perna canhota. 1-1 na Argentina. É pênalti agora pro time do Estudiantes bater. Vamos ver quem vai para a cobrança. Um pênalti batido de cada um. Um pênalti cada um converteu. Eu gostei do manual do desespero do Ramiro, que foi exatamente isso que o Fábio fez. Vem para a cobrança. Pênalti pro time do Estudiantes. Ramiro. Rollheiser vem para a cobrança com a perna canhota. Rollheiser. Ele vem para a cobrança. Cássio no meio do gol. Partiu, bateu. Cássio! Defendeu o goleiro do Corinthians. Com o pé, o Cássio tira a bola batida no meio do gol. Pelo Rollheiser. O Cássio com o pé faz a defesa no meio do gol. O maior defensor de pênaltis da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, Cássio. Agora 32 desde que chegou ao clube. Giuliano vem pra bola, Ulisses. Falei que ele ia pegar 2. Falou mesmo, o Pretzel cantou a bola aqui. O Cássio vai pegar 2. Mas vem o Giuliano para a cobrança de pênalti para o time do Corinthians. Giuliano, Andújar no gol. Juliano vem para a cobrança de pênalti para o time do Corinthians. Se posiciona Juliano, bateu 2, o time do Estudiantes fez 1. Juliano partiu, bateu! Defendeu Andújar, o Juliano recuou para ele. O Juliano recuou para Andújar. Chute mascado, fraco no canto direito do goleiro que acerta com facilidade. Juliano erra. Tudo igual 1-1 nas penalidades. E a imagem mostra alguém do Estudiantes, viu, com uma lista, com um papel atrás do gol. Pode estar avisando o goleiro. Esse cara pode bate não, tá. Tá avisando. É que eu não sei se é um menino, né? Não sei se é da comissão técnica. É um menino. Muito bem. Vem para a cobrança agora o time do Estudiantes. Vem para a bola. Nunes partiu para a bola, bateu no travessão. Travessão, a bola explodiu e não entrou. 3 pênaltis batidos pelo Estudiantes. 1 gol feito. Lolio. E até quando o Cássio não aparece, a sorte está no meio do caminho. Bate no travessão, explode, vem Fausto Vera para a cobrança. Vem para a cobrança o Fausto Vera. Fausto Vera vem para a cobrança. Se posiciona o Fausto Vera. É o terceiro pênalti do Corinthians. O Estudiante bateu 3, fez 1. Corinthians bateu 2, fez 1. Partiu o Fausto Vera, bateu, é gol! Fausto Vera pro Corinthians. Corinthians bateu 3 pênaltis, fez 2. O Estudiantes bateu 3 e fez 1. Para ter a vantagem no placar deste momento, 2-1, o Corinthians tem a vantagem e terá mais uma oportunidade de defender agora o goleiro Cássio. Só uma curiosidade, o Lolio chutou na trave, mais uma, Ulisses. 5 bolas na trave, o cara acertou a trave, impressionante que a trave fez pro Corinthians hoje. Gilmar, Mauro tá ligado Mendes. no microfone Bandeirantes, quem vem? Mauro Mendes na bola. Mauro Mendes na bola, Cássio tá no meio do gol, se posiciona Mauro Mendes para a cobrança de pênalti, ele partiu para a bola, o gigante abriu o braço, bateu, é gol do Estudiantes. Mauro Mendes para fazer o gol, 3 cobranças, 4 cobranças, 2 gols do Estudiantes. Jogador que não sente a pressão, bate correto no cantinho, goleiro de um lado, bola do outro. Terá mais uma oportunidade. Agora o time do Corinthians. Terceira cobrança para o Corinthians. Vamos para a quarta cobrança agora. Rojas vem para a cobrança, o Matias Rojas. Vem para a cobrança de pênalti para o Corinthians.
Corinthians bateu 3 pênaltis, fez 2. O Estudiantes bateu 4, fez 2. Se o Corinthians fizer, continua na frente. Vamos ver o Rojas para a cobrança agora. Se posiciona o Rojas, é o 4º pênalti do Corinthians. O Estudiantes bateu 4 e fez 2. Corinthians bateu 3 e fez 2. Se posiciona para a cobrança. Vem para a cobrança de pênalti o Rojas. Ele ajeita a bola, o Corinthians ainda na frente. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A bola não para ali, o gramado ruim. Vem o Rojas para a cobrança. Se ele fizer, o Corinthians continua na frente. Se ele perder, empata tudo. Vem para a cobrança o 4º pênalti do Corinthians. Rojas na bola para a cobrança. Partiu para a bola, perna esquerda, bateu, é gol do Corinthians, Rojas. E agora, se o Estudiantes errar o pênalti, o Corinthians se classifica para a semifinal. Que coisa, que coisa. Tomou um sapeca no jogo Corinthians, cara. 5 bolas na trave. 4 no tempo normal e 1 no pênalti. Ascaciba. Ascaciba vem para a cobrança. O Ascaciba agora vem para a cobrança. Se errar, o Corinthians estará classificado na semifinal da Copa Sul-Americana. Fiel torcida presente em La Plata e na Argentina. Ascaciba, Cássio no gol, bateu na trave, saiu! Bola deu no travessão e saiu! O Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana. Inacreditavelmente, o Corinthians está na semifinal. Não precisou bater o último pênalti. O Estudiantes bateu 5 pênaltis, fez 2 gols. O Corinthians bateu 4 e fez 3. Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana, Capriotti. A trave. A trave. Ela, a grande responsável pela classificação corintiana. Comemore e vibre aí, torcedor do Timão. Celebre a trave, a heroína do Corinthians nesta noite em La Plata. É graças à trave que o Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana. É isso, o Corinthians é semifinalista da Sul-Americana. Graças à trave e graças a São Cássio, o herói do Corinthians mais uma vez. Ele, o cara que coloca o Corinthians na semifinal da Sul-Americana. Pegou muito, defendeu demais e ainda contou com a trave. Ela, a grande jogadora do Timão em La Plata nessa noite. O Corinthians é semifinalista da Sul-Americana. Pode comemorar, corintiano. O jogo foi ruim, foi péssimo. Mas o que vale é que o Timão está na semifinal. E agora vai encarar mais uma batalha. Vem aí mais um adversário para o corintiano sofrer barbaridade. E quem disse que seria fácil para o torcedor do Corinthians? Quem disse que na história do Timão seria com facilidade, com moleza, com tranquilidade? Porque para o Corinthians tem que ser assim mesmo, com sofrimento, com muita luta, com muita garra e com muita vibração do torcedor que agora está celebrando essa classificação do Timão. Vamos lá, Pedro Ramiro, Corinthians na semifinal da Sul-Americana. Me conta aí, Ramiro. E justamente na semana de aniversário da equipe que completa na sexta-feira 113 anos de história. Sempre sofrido, sempre na garra, na raça. Mesmo quando a qualidade técnica não ajuda, o Corinthians avança de fase pela segunda vez na história e está na semifinal da Copa Sul-Americana. Antes eliminado pelo time do Independiente Del Valle em outra edição de Copa Sul-Americana. Agora vai esperar o resultado da partida entre Fortaleza e América Mineiro para saber o seu adversário e garante agora 3,9 milhões de reais já carimbados com esse passaporte na próxima fase. Cássio,
675 jogos com a camisa alvinegra. O segundo atleta que mais vestiu as cores preta e branca. Agora consegue salvar em mais uma oportunidade. São 32 pênaltis que o goleiro estava lá para catar esta bola. Corinthians que tem, além desse jogo agora na semifinal, pensa no próximo desafio contra o Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Capri. Bom, é o seguinte, agora, a partir de agora, 11 horas 39 minutos, eu sei que muita gente aí vai demorar para pegar no sono, você vai demorar para ir para cama, a adrenalina tá lá em cima, corintiano tá com a emoção à flor da pele, então nós vamos juntos. Vamos juntos aqui porque a madrugada da quarta-feira está chegando e o apito final vai varar essa madrugada para falar muito dessa classificação heróica do Corinthians. Heróica, você pode definir do jeito que você quiser aí, foi heróica, foi na sorte, foi na raça, do jeito que você quiser. Então com o Pretzel, com o Ramiro, com a Aline Bravo e com a sua participação também, nós vamos no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, contar dessa classificação corintiana. Vamos ouvir Vanderlei. Ô Vanderlei, me ajuda, hein, Vanderlei? Pelo amor de Deus, não vai falar que o Corinthians jogou bem na coletiva, Vanderlei. Pelo amor de Deus. Nós vamos ouvir o Vanderlei Luxemburgo, as explicações e, claro, tudo da classificação do Timão na semifinal da Copa Sul-Americana. O apito final está chegando. E para falar dessa classificação do Timão, não saia daí. O melhor pós-jogo do Brasil chega já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Aperta pelo direito do campo de ataque, vem cruzamento na grande área, vem para rasgar Veríssimo. Ele tira para o time do Corinthians, a bola volta no toque, ele para contigo no setor de meio de campo. Aperta o time do Corinthians para ganhar. Recorda a jogada do comando na mente. Dominou, tenta o toque, ele para cruzamento, vem na grande área. Olha o gol, bola batida! Rolando o cruzamento, vem do setor de direita no campo de ataque, tentou tirar o Corinthians, Moscardo não tirou, dominou na direita, cruzamento vem na grande área, o toque de cabeça afasta bem o Bruno Mendes, mas ele dá a bola pro Mendes de frente pra pequena área, ele enche o pé, a bola vai no canto direito, o Bruno Mendes chegou a tirar o corpo da frente da bola pensando que o Cássio estaria nela e ela morre no fundo da rede porque desvia por último do jogador corintiano. Em menos de um minuto de jogo, o Estudiantes deixa tudo igual, 1 pro Estudiantes, 0 pro Corinthians. Mauro Mendes fez o gol. Hohenheiser, ele vem pra cobrança, Cássio no meio do gol, partiu, bateu, Cássio! Defendeu o goleiro do Corinthians! Com o pé, o Cássio tira a bola batida no meio do gol. Pelo Hohenheiser, o Cássio com o pé faz a defesa no meio do gol. O Ascaciba agora vem para a cobrança. Se errar, o Corinthians estará classificado na semifinal da Copa Sul-Americana. Fiel torcida presente em La Plata e na Argentina. Ascaciba, Cássio no gol, bateu na trave, saiu! Bola deu no travessão e saiu! O Corinthians
está na semifinal da Copa Sul-Americana. Inacreditavelmente, o Corinthians está na semifinal. Não precisou bater o último pênalti. O Estudiantes bateu 5 pênaltis, fez 2 gols. O Corinthians bateu 4 e fez 3. Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana, Capriotti. Vamos lá, Ulisses, vamos lá no apito final. 11h45 vai marcar o quinto sinal. Que noite, minha gente, que noite. Olha, vamos botar as coisas no lugar aí, vamos baixar um pouco a adrenalina, porque o negócio foi pesado, hein? Vamos combinar que desde as 9h30, quando o jogo começou, quando a bola rolou, que já no primeiro minuto, 1-0 para os Estudiantes, o negócio já foi pesado. E a adrenalina de lá pra cá, já há mais de 2 horas, que é só lá em cima, né? Tá todo mundo com a pressão alta aí. Gente, vocês tomaram o remédio da pressão aí? Todo mundo tomou o remedinho da pressão? Por favor, não esqueçam, hein? Ô corintiano, toma o remedinho da pressão aí, não esquece não. Porque hoje o negócio foi forte, hein? Foi teste pra cardíaco. Alô, minha gente, vai pra cama agora? Calma, vai lá, prepara um chazinho, dá uma relaxada, liga o radinho aí, leva o radinho pra cozinha, prepara aquele chazinho, vamos juntos, a gente vai baixar agora aqui a bola, baixar a adrenalina, respira fundo agora aqui, ó, comigo, ó, 1, 2, 3, dá uma respirada lá. Respira fundo, dá aquela soltada, porque agora é hora de relaxar e vamos saber como é que foi essa classificação do Corinthians. Claro, graças à trave, graças ao Cássio. Aliás, viu, Pretzel? Vou até puxar aqui, olha, o Cássio falou agora na saída do campo de jogo, a TV oficial, a TV da Comebol, né? E eu vou resumir a classificação do Corinthians a essa frase do Cássio agora na saída do campo de jogo, a TV Comebol. O resumo da classificação do Corinthians é essa frase aqui, abre aspas, pro Cássio. A gente conseguiu se defender do jeito que deu. Fecha aspas, Cássio, herói alvinegro, salvador da pátria corintiana e o responsável da classificação do Timão. Já já vamos ouvir o Vanderlei Luxemburgo, mas agora eu quero te ouvir, Alexandre Pretzel. Como é que o milagre foi feito no Estádio Uno e o Timão chegou à semifinal da Sul-Americana? Fala aí, Pretzel. Eu não vou, Capri, minimizar a classificação do Corinthians, de jeito nenhum. Agora, vocês todos são testemunhas, né? Quando o Estudiantes chutou a 4ª bola na trave no tempo normal, eu falei aqui, o jogo falou, vai pros pênaltis e o Cássio vai pegar 2 pênaltis. E eu não precisava, sabe, eu não precisava estar aqui para falar isso. Eu acho que muito corintiano imaginou isso. Nós vamos passar depois que começou a acontecer no tempo normal. Agora, essa frase aqui do Cássio que tu lembra agora, a gente conseguiu se defender do jeito que deu. Isso aqui é uma frase, como é que eu posso te dizer? É uma frase de um time que não tem padrão, que não tem nada, né? Porque a classificação hoje ela ficou muito maior do que qualquer coisa, que o trabalho do Luxemburgo, do que a própria atuação do Cássio, que foi um monstro e foi o melhor em campo disparado, né? Os jogadores do Corinthians correram muito e correram errado no primeiro tempo, não viram Estudiantes, marcaram mal, muito mal. O Corinthians hoje como time, me desculpe a palavra, tá? Tirando algumas coisas, o Corinthians hoje como time foi um negócio assim como há muito tempo eu não via. O Corinthians foi um bando em campo, foi um pastelão em campo hoje. Então essa frase do Cássio aqui, a equipe melhorou um pouco no segundo tempo com as mudanças, que não poderia piorar. O jogo estava tão ruim que as mudanças melhoraram um pouquinho o time do Corinthians, mas o Estudiantes continuou mandando no jogo. Eu imagino que a imprensa argentina amanhã vai escrever, né? Que injustiça, caiu de pé, essas coisas todas que a gente já viu. Não interessa, o Corinthians passou. Agora, apesar da adrenalina, e tu tem toda a razão, de todo o sufoco que foi, eu tô vendo aqui nas redes sociais muitas críticas ao Corinthians. Muitas críticas ao Corinthians. Não ao Corinthians, ao Vanderlei Luxemburgo. Principalmente a maneira como ele escalou o time, a maneira como ele preparou a equipe, a discussão com o Bruno Mazziotti que o Ramiro trouxe antes do jogo, e o Ulisses me falou isso também durante a partida, que olha, isso pode ter afetado o vestiário, pode sim. O time do Corinthians hoje entrou a 20 por hora e tomou um gol a 45 segundos de jogo, porque entrou mal, entrou desconcentrado. E a gente estava cantando isso há um ano que a gente fala aqui no Estudiantes, porque o ano passado a gente fez
Estudiantes e Atlético pela Libertadores da América. É um time que joga muito na bola aérea, tenta infiltrar pelo meio e quando não dá, o que faz? Abre o jogo para cruzar na área e luta dentro da área. O que é lutar dentro da área? Sempre tem 3 jogadores dividindo pelo alto e quando uma bola espirra, vem 2, 3 empurrando. E foi assim que aconteceu o primeiro gol. E eles já fizeram vários gols assim. Então hoje assim, ó, hoje foram 6 bolas na trave, 4 no tempo normal, 2 nos pênaltis. E a tua frase do milagre de São Jorge antes das penalidades, eu acho que ela foi muito correta. Hoje São Jorge foi espetacular. Ele estava ao lado do Corinthians. O Corinthians vai fazer aniversário daqui 3 dias, dia 1º de setembro. São Jorge antecipou o presente, que foi um negócio espetacular hoje. O Corinthians levou um banho de bola, mas está classificado. Tem chance de ser campeão da Sul-Americana agora que ficou entre os 4? Claro que tem. Claro que tem. Agora, se jogar assim contra o Fortaleza, perde o jogo. É eliminado pelo Fortaleza. Fortaleza é mais time que o Estudiantes. Se jogar assim contra o Fortaleza, é eliminado e perde. Então é o seguinte, ó. Tu tem toda a razão. Luxemburgo não pode dizer que o Corinthians soube sofrer, né? A gente soube sofrer. Não, não. O Corinthians sofreu demais. O Corinthians sofreu muito mais do que necessário. Muito mais. Era para ter perdido o jogo. Se terminasse 5-0 não seria exagero. Ponto. O Estudiantes não matou. E o Corinthians é meio que nem o Grêmio, que nem o Flamengo. Esses 3 você tem que matar na raiz. Porque eles renascem de uma maneira impressionante. Então o Corinthians se segurou, foi para os pênaltis. Tem um goleiraço, um espetáculo de goleiro. O Estudiante sentiu na hora de encarar o Cássio, evidente. Bateram até com... Até tem uma lembrança aqui de um internauta. Bateram com o peito do pé, é verdade. Deram uma pancada na bola e acabaram errando 2 vezes. O Corinthians não tem nada a ver com isso, está classificado. Mas eu imagino que amanhã, na volta para São Paulo, ou na quinta-feira na reapresentação, tenha que haver uma reunião para debater o que é o time, né? O Corinthians não tem nada, cara. Nada como time, como tático, como padrão. Hoje foi um negócio realmente impressionante. O Luxemburgo escalou mal, demorou para mexer, podia ter mexido no primeiro tempo, mas está classificado. E é isso que ele vai dizer na coletiva. Mas isso basta? Só isso basta para ganhar a Sul-Americana? Eu acho que não. O Corinthians tem condição de ganhá-la? Tem, mas tem que melhorar como time, sem dúvida nenhuma, meu caro Ricardo Capriotti. Muito bem, nós já vamos falar mais, já vamos analisar mais. Daqui a pouquinho tem o gabarito do Pretzel, as notas... Ô, Pretzel, ó, hoje se você não der nota... Eu vou dar nota baixa hoje. Então não você é pode isso. Caprichar pra baixo aí, porque O critério é o nota seguinte, baixa, eu vou dar. Atenção, torcida do Corinthians. Hoje as notas do Corinthians serão muito baixas. As do Estudiantes que serão altas. E a do Cássio? Não, isso é outra coisa. As notas do Estudiantes... Não, e a da trave? Eu vou pedir a nota da trave hoje, hein? Eu vou pedir a nota da trave e a nota do São Jorge também. Eu vou pedir da nota da trave e do São Jorge. Você já vai preparando aí. Daqui a pouquinho vai ter o gabarito do jogo. Segura a onda aí. Gente... Pera aí, no chat aqui do YouTube. Lá nós estamos no YouTube também, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Venham com a gente aí, áudio e vídeo, nessa madrugada de quarta-feira. O Alexandre Marques está com a gente aí na nossa live do YouTube. Valeu, Ale, vambora aí, vamos caprichar nas imagens. Venham conosco aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Atenção, Pedro Ramiro, importante, porque... protocolo da Comebol é mais rápido, não é? Então tem a impressão que o Vanderlei vai falar rapidamente. Prioridade para ouvirmos aí o Vanderlei Luxemburgo. Quero saber o que é que o Vanderlei vai falar hoje, Ramiro. Qual vai ser a explicação dele para a classificação? Claro que ele tá feliz, vai valorizar a classificação, mas o futebol. Queremos ouvir o que ele vai falar sobre esse futebol pequenininho do Corinthians. Quando é que vai falar o Vanderlei aí, Ramiro? Olha só, quem tem que fazer análise é você, né? Ele que vai falar isso daqui a pouco. Professor Luxemburgo, muito em breve, vai dar entrevista coletiva. A gente sabe que o protocolo da própria Comebol é um pouco mais rápido. Você precisa dar a coletiva com mais velocidade e a equipe visitante é geralmente a primeira a falar. Então a gente está aguardando o professor Luxemburgo falando sobre essa situação do Corinthians. Ó, se você tivesse com essa cabeleira platinada aí na coletiva hoje... O que você acha? Perguntando pro Vanderlei... Ia voar? Ele ia levantar e ia embora. Ele nem ia terminar de responder. Ele ia levantar e ia embora. Ele ia falar, com essa cabeleira aí, eu não respondo. Com o topete apontado pro céu, né? Platinada aí. Aliás, o Luxemburgo, ó... Que cor é essa aí, Ramiro, do seu cabelo? Ah, isso aqui é um... esverdeado, né? Um platinado esverdeado, tem um tom um pouco mais diferenciado. Jacques Giannini, a gente acabou fazendo uma parceria, inclusive fazendo a divulgação aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Capri, Luxemburgo, 33 jogos, 13 vitórias, 9 empates e agora 11 derrotas. Time conquistou apenas 9
dos 36 pontos disputados como visitante. Avança de fase, o Corinthians garante 3,9 milhões de reais. Quanto é que vai colocar no cofre aí o Corinthians agora? São 800 mil dólares, aí cerca de 3,9 milhões de reais, quase 4 milhões de reais, coloca no cofre o Timão. Bom, dá pra pagar o salário de uns 2 jogadores aí, né, Pretzel? Pelo menos já resolve um pouquinho dúvida. aí, uns 2 jogadores, né? O Duílio Monteiro Alves tá liquidando o time pra diminuir dívida, só que a dívida não diminui, né? O Alessandro disse que a situação é grave, como se ninguém soubesse, né? Agora quero mandar um abraço ao Alisson Carvalho, o corintiano tá comemorando a classificação, mas tá dizendo que joga o Rollheiser, né? Muito bom jogador, número 10. Perdeu o pênalti. Escorregou, Nossa, né? Escorregou. Esse é bom, hein? Esse cara esse joga é bom muito. Ele joga, mas com 23 anos ele ainda tá na Argentina. Deve ter alguma coisa lá. E aqui ele já tinha jogado muito na partida aqui, ele já tinha jogado revelado muito. pelo né? River Esse Plate. cara chuta, que ele chuta bem, esse cara chuta bem demais, meu. O cara é muito bom. Esse Rollheiser aí é muito bom jogador. Um abraço Agora é o seguinte, né? Diga pra abraço pra quem? Pode mandar abraço vamos aí. lá. Luiz Felipe Mercer, tô sentindo o cheiro de Corinthians e São Paulo em Montevidéu. É a final da Copa Sul-Americana, né? Em jogo único que pode acontecer, sem dúvida. Claro. Um abraço ao Edson Rodrigues. O Edson Rodrigues falou sobre que o mundo perdeu encanto pelos meias, de fato. Renato Augusto de falso 9 e Rojas de ponta direita. E é verdade. Hoje foi no primeiro tempo foi bem assim. O Antônio Carlos Santista, mas cumprimentando a nossa transmissão e falando que eu cravei na busca por um goleiro do Inter, contra o que o Capriotti dizia. E o Giovanni Santos também, dizendo que a melhor transmissão foi a nossa. Ele está em Guarujá, na Rua da Paz, mandando um grande abraço para todo mundo aqui no Instagram. É a audiência maciça da Bandeirantes, num jogo espetacular em termos de emoção e de intensidade. Mas os corintianos estão dizendo assim, ó, chora em secador, não tem nada de secador, a análise tem que ser essa mesmo. Alguns estão dizendo, Vanderlei Luxemburgo, hoje você foi uma vergonha, como José Luiz Alves Duarte. Tem outro aqui que falou, classificamos, mas Luxemburgo não dá. Tá muita gente batendo muito no Luxa, viu? Muita comemoração, elogios ao Cássio, mas batendo no Luxa. Muito torcedor do Corinthians batendo no Luxemburgo. Não dá, né, meu caro Capriotti, não debater o que aconteceu hoje. Realmente não dá. É isso aí. Um grande abraço ao Marcos Pazini também, grande Pazini, que tá com a gente aqui no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Depois de Corinthians 0 em Estudiantes 1. Estudiantes 1, Corinthians 0 nos pênaltis, Timão 3-2. Aliás, vamos ouvir aqui, atenção. Vamos lá, Michel Lopes. O último pênalti, o pênalti que classificou o Corinthians para a semifinal da Copa Sul-Americana. Ulisses Costa empurrou o Timão, foi com a fiel torcida e a trave colocou o Corinthians na semifinal da Sul-Americana e o Cássio também, não é? Vai, Ulisses! Ulisses Costa! O Ascaciba agora vem para a cobrança. Se errar, o Corinthians estará classificado na semifinal da Copa Sul-Americana. Fiel torcida presente em La Plata, na Argentina. Ascaciba, Cássio no gol, bateu na trave, saiu! Bola deu no travessão e saiu! O Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana. Inacreditavelmente, o Corinthians está na semifinal. Não precisou técnico Vanderlei Luxemburgo falando neste momento, Capri, ao lado do Maicon. Vamos lá. Vamos ouvir então o treinador do Corinthians e também o Maicon. Vambora. Muita qualidade, o resultado lá fez com que nós pudéssemos perder aqui, e nós temos um goleiro que pega pênalti, que inibe o adversário, e nós temos bons batedores, né? Então acho que a gente sabia que a gente ia sofrer, mas eu estou feliz de estar no Corinthians e de poder ter levado o Corinthians à semifinal da Copa do Brasil, uma semifinal da Copa do Brasil, né? Não, da Sul-Americana, desculpe. E estamos aí mais 2 jogos decisivos para chegarmos a uma final. Então, estou feliz e dar os parabéns aos jogadores, porque sabíamos que ia sofrer, eles sofreram também, em virtude da qualidade do adversário, mas tem que valorizar essa vitória, essa passagem para a fase seguinte. Boa noite, aqui.
João Pablo, de Jornal Hoy de La Plata. Na prévia do jogo, você ha practicado penaltis? Como? Na prévia do partido, você ha practicado penaltis? Sim, sim, treinamos ontem. Tinha estudado estudiantes? Como? Lo tenía estudiado estudiantes como ejecutaba? Não, eu não, nosso treinador de goleiro. Nosso treinador de goleiro, toda vez que nós temos decisão penalidade, ele já conversa com o Cássio e já sabe mais ou menos como é que os adversários batem. Agora, a virtude do adversário, se mudar a batida, mas a gente já tem que ter uma noção de que eles vão fazer. Então, o nosso treinador de goleiro, o Marcelo, junto com o Cássio, estudam a batida dos adversários. E nós treinamos, assim, eu acho que pênalti é uma situação, não adianta você treinar muito, não. É confiança de você chegar na hora e querer bater. Então, isso é bom. Vanderlei, tudo bem? Boa noite, Rafael Sibila, da TV Globo. Você falou que deu certo a estratégia porque o Corinthians passou. Mas pensando nas duas disputas de semifinal de quartas de final nesse caso, e de semifinal com o São Paulo na Copa do Brasil, a gente viu que o Corinthians sofreu demais nos dois primeiros tempos. Depois, no segundo tempo, mesmo lá no Morumbi e tanto aqui, conseguiu sofrer um pouco menos. Pensando agora a futuro, esse primeiro tempo fora de casa, tem algum ajuste que é necessário para evitar que algo pior possa acontecer do que apenas um gol? Mas você está no futuro e nós estamos no presente, cara. Vamos valorizar o presente. Você está indo para o futuro. Não, então, vamos valorizar o presente, porque o presente foi importante. Você sabe o que acontece? Vocês veem uma situação de uma maneira, né? E contra o São Paulo, que nós perdemos, nós deixamos de jogar 45 minutos num jogo de decisão. Aqui nós sofremos um gol com 54 segundos. Muda toda a estratégia. Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo no primeiro tempo de 1-0. Porque tem uma coisa no futebol, chama-se emocional, importância. Quando o São Paulo fez 2-0 na gente, nós ficamos com a obrigatoriedade de ter que partir para cima e não tomar o gol, porque acabar a competição. Um gol a gente ia para a penalidade. Então, aqui 1-0, estavam na penalidade, nós temos um goleiro para pegar isso aí. Então, quando você cria uma estratégia, você tem dois tempos. Você vai sofrer um, sofrer menos um, mais o outro, que não sei, mas é isso que funciona. Nós temos que trabalhar o seguinte, nós temos jogadores que sabem bater pênalti, nós estamos lá vendo todos os dias de treinar em pênalti, e temos um goleiro que pega pênalti, com o considerador pega pênalti. Isso é estratégia de vocês levar uma semifinal, uma final de competição, e você usar isso para poder ganhar um campeonato. Então a gente fala assim, pô, eu usei, fiquei mais fechado, fiz mais isso, mais aquilo, para levar de uma maneira sofrível, porque assim, eu valorizei o São Paulo. Esse time é ruim? O time é excelente. Um dos melhores times que eu joguei até hoje contra. Eles mudam de posição, eles fazem propriedade. Nós vimos tudo que eles faziam. Minha palestra hoje foi em função de tudo aquilo que eles fizeram. Mas eles têm qualidade para poder fazer. Então não é questão da gente só, não. É questão do adversário também. Entendeu? Boa noite, Wanderlei. Aqui, Dani Garbullo, jornalista do Lord Sport. ¿Você cree que tuvo a Sorchi do campeón? Pegaron 2 al travesaño, los 4 palos. Sí. Mas o Paulo... O ayuda de Deus. ¿Qué otra explicación encuentran en eso? De Deus e do Paulo, né? O Paulo é nosso favor e contra também, né? Às vezes pode ser contra nós também, né? Então, esse futebol tem a baliza, né? Tem a bola que passa perto, a bola que bate na trave, a bola que entra, a bola que bate no corpo e entra, né? De repente, chutou a bola e bateu num jogador nosso e a bola entrou, com 54 segundos. Então é futebol, não vi nada diferente que é futebol. Vanderlei, ¿cómo le va? Germán Testa, Radio Provincia de aquí de la Ciudad de La Plata. ¿Cree que hoy Corinthians ganó el partido que lo puede llevar a la final a Montevideo? Digo porque fue un partido donde Estudiantes lo superó futbolísticamente y como dijo usted recién, esto es fútbol, hay que hacer el gol en el arco. Estudiantes no lo hizo, el que le faltaba. Y estuvieron más precisos ustedes en los penales. ¿Son esos partidos que se necesitan en un camino para llegar a ser campeón? Com certeza, com certeza. É um caminho justo, porque é o que aconteceu hoje no jogo, 4 bolas na trave e a bola não entrou, né? E um time bom. Quando nós ganhamos de 1-0 lá, todo mundo falou, é pouco, podia ser mais. 1-0 deles dava penalidade máxima. Nós temos um goleiro para isso aí, né? Eu sempre valorizo muito isso aí. Então você também tem que trabalhar com isso. Então quando falaram 1-0 era pouco, não. Eles teriam que fazer 2 para levar, como o São Paulo fez. Então 1-0 aqui deu a condição de levar para a penalidade máxima e passava para frente. A bola bateu na trave, passou perto, para aqui. Eles finalizaram mais do que nós diversas vezes, mas é futebol.
passa para lá, passa para cá, mas o importante é que nós ficamos felizes e o bom time do Estudiante, que é uma excelente equipe, ficou, porque é o futebol. Graças a Deus. Michael, queria que você falasse também sobre essa classificação, quão difícil foi para vocês esse jogo, o Vanderlei está elogiando a equipe dos Estudiantes, que pontos a destacar aí desse time, dessa classificação, e o quanto isso deixa vocês confiantes para o derby do fim de semana também. Sim, a vitória, né? E não viemos de um jogo não bom contra o Goiás, né? Que nós tínhamos a obrigação de ganhar, independente de jogadores que iriam jogar, né? Tínhamos a obrigação de ganhar para avançarmos, né? E agora temos um jogo. Eu falei sobre isso aí, uma pergunta que me foi feita na coletiva passada, que os jogos seriam difíceis, nós teríamos pela frente muitas coisas acontecer. Eu falei, mas deixa chegar os jogos, né? E aí já passamos. Agora tem o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer com o Palmeiras. É um derby, é um jogo duro, uma grande equipe de Palmeiras. Agora temos que nos preparar para isso. Michael, por favor. Eu acho que foi um jogo extremamente difícil, né? Sabíamos que teríamos dificuldade, é claro. A equipe do Estudiantes é uma grande equipe. É importante demais a classificação, até porque viemos de uma eliminação no Morumbi que é difícil, e aí a gente tem que dar uma resposta. Acho que é um torneio que estamos buscando. É importante demais chegar numa semifinal. É claro que temos um caminho ainda até a final. Acho que uma semifinal vai ser tão difícil quanto foi hoje. Mas temos uma equipe muito qualificada para a gente chegar até a final. Hoje eles tiveram bastante volume, mas em São Paulo também tivemos. Acho que tivemos 2 chances que poderíamos ser concluídas e sair de lá com 3-0 e não conseguimos. E eles, da mesma forma, hoje tiveram algumas chances e não concluíram. E por isso que o jogo foi para os pênaltis. E bom, temos o Cássio, que todos sabem da qualidade dele, que nos ajudou bastante hoje. Vanderlei aqui, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você falasse dessa situação, por favor, com o Bruno Maziotti. O que você poderia passar para o torcedor entre vocês dois, enfim, divergências ali no dia a dia. Explicasse essa situação, por favor. E também se o seu sentimento é mais de alívio pela classificação ou um tanto quanto, por ser um treinador de futebol, ver seu time tomar mais de 30 chutes no gol, se é um sentimento um pouco de vergonha como treinador de futebol também. Cara... Às vezes pergunta ácida merece resposta ácida, né? Faz parte, né? Mas eu não vou responder com acidez, não. Eu estou feliz pra caramba, não vou te responder com acidez que merece a pergunta. Eu vou te responder com a tranquilidade que tem que ter, fazendo parte, né? Primeira coisa é o seguinte, que eu não sou treinador do Vanderlei Luxemburgo, eu sou treinador do Corinthians, né? Então, vazou alguma notícia de uma discussão interna de trabalho. Ponto. Na sua empresa deve acontecer isso, em qualquer empresa deve acontecer. Ponto. Discutimos o que é melhor para o Corinthians, não é para o Luxemburgo. Eu não sou treinador para o Vanderlei Luxemburgo. Eu sou técnico contratado para fazer o melhor para o Corinthians. Todos nós estamos lá para isso. E as discussões, você cresce nas discussões, tiver o discernimento de entender o que está acontecendo na discussão. Ponto. O que nós discutimos não interessa. Se vazou, não é problema. O problema é que nós conseguimos uma classificação difícil, né? Aliviado. Trabalhar no Corinthians é pressão. Desde que eu estou aqui, as tuas perguntas são ácidas o tempo todinho. Eu estou aqui toda vez olhando para você, te respondendo com educação, com acidez que merece, às vezes não. Mas trabalhar no Corinthians é cobrança o tempo todinho. Eu estou feliz porque eu consegui chegar numa Copa do Brasil, consegui levar o time de novo a uma semifinal. Agora, tem muita gente que deve estar triste, né? Você talvez fique um pouco triste, mas aí faz parte também, né, da tristeza tua, de repente querer um outro resultado, mas faz parte, eu também entendo isso, essas coisas são legais, faz parte do futebol. Essas perguntas ácidas mostram o seguinte, que a liberdade de imprensa, de expressão, ela não só tem um lado, ela tem 2 lados. Eu estou muita pancada porque às vezes a pergunta vem muito ácida, muito doída, muito sofrida, muita porrada, eu tenho que responder tudo, sem poder responder à altura da pergunta. Eu sou mal educado, eu sou grosso, eu sou isso, aquilo. Não. Liberdade de expressão é tanto para o lado de vocês como para o nosso lado. Eu queria que respeitasse. E você sempre respeitou, mesmo com as tuas perguntas, e às vezes eu vou com um pouco mais também de acidez nas tuas perguntas, mas fica por aí, você me pergunta e o negócio fica para a próxima. Obrigada, Vanderlei. Maicon, boa noite a todos. Até a próxima. Tá aí, a palavra do Luxemburgo falando sobre essa situação com o Maziotti, o preparador físico do Corinthians. Ele diz o seguinte, ó, abre aspas, vazou uma discussão interna normal de trabalho de 2 pessoas que querem o melhor ao Corinthians.
Trabalhar no clube é cobrança o tempo todinho, fecha aspas, palavras do Luxemburgo, que disse que essa situação de penalidade foi tudo estratégia, como também aconteceu no jogo contra o São Paulo. Só deixa eu cumprimentar o Rodrigo Vessone foi mais uma vez muito bem na pergunta, que não foi respondida pelo Vanderlei Luxemburgo. Como é que é 30 chutes a gol, como é que é ser amassado pelo Estudiantes se o time não ter um padrão, uma cara, não ter uma reação diante daquilo que o Estudiantes propôs. Ele não respondeu, ele só disse que você é perguntaça. Claro, mas nós estamos lá para isso, Vanderlei. O Vanderlei é um cara que está há 40 anos nisso. Ele não aprendeu ainda. Vanderlei, quer dizer, aprender ele aprendeu, que ele é inteligente, né? Ele desvia o foco de todas as coisas. Mas nós estamos lá para isso, Vanderlei, nós temos que perguntar. Se for para passar a mão na cabeça, não resolve, não adianta ter imprensa, ter jornalismo. Nós estamos aí exatamente para isso, e muito bem o Rodrigo Vessone, assim como o Ramiro, como os repórteres que sempre têm que perguntar, precisam perguntar e perguntam. É a nossa missão, é a nossa função. Senão a gente fica só ouvindo a TV oficial do Corinthians, e aí não resolve nada. Fala, Pretzel. Pois não, desculpa, Pretzel. Não, tu tá correto, Capri. E eu só tenho a assinar contigo. Parabéns ao Vessone. E ele não respondeu sobre o Bruno Mazziotti. Não respondeu. E não respondeu sobre as 30 finalizações. Pessoal, nós não podemos tapar o sol com a peneira. O Corinthians hoje fez uma das suas piores atuações na sua história. O Luxemburgo, ele tá com um sorriso amarelo. Sorriso amarelo na entrevista. Óbvio que ele tem que curtir o momento. E o que ele falou? Nós temos um goleiro que pega pênalti, então nós tínhamos uma estratégia. Então a estratégia foi essa. Quando ele disse o seguinte, eu queria perder o primeiro tempo por 1-0 pro São Paulo, a cara do Maicon do lado dele, cara. Eu não sou analista de semblante, mas o jogador do lado dele ficou espantado com o que o Luxemburgo falou. Eu repito o que ele disse, eu queria perder o primeiro tempo por 1-0 pro São Paulo, por causa do emocional. Perdeu por 2, poderia ter perdido por 3, poderia ter sido eliminado no primeiro tempo. Quer dizer... Eu gosto muito do Vanderlei, mas ele tá perdidaço. E hoje, como há muito tempo eu não via num jogo de futebol entre dois grandes, o Estudiantes é grande na Argentina, o Corinthians é gigante no Brasil e na América do Sul, um massacre tão grande como foi o jogo. E eu não tô minimizando aqui, parabéns ao Corinthians porque tem o Cássio e contou com a sorte. Isso é do futebol. Isso o Vanderlei tem razão, isso é do futebol. Agora, não venha o Vanderlei dizer que o Corinthians teve uma estratégia. Estratégia onde? A frase do Cássio resume tudo. A gente conseguiu se defender do jeito que deu. Como que um goleiro... O goleiro foi tão sincero, mas como é que um time vai para uma decisão assim? O Corinthians foi amassado